Paz, família, sejam bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Como de praxe, eu sou o Anderson, hoje novamente com meu amigo, querido irmão, Berna. Estamos aí mais uma vez. E é isso aí. Quem a gente tá recebendo hoje, Berna? Tu tem mais propriedade para falar do que eu. Hoje nós estamos recebendo um cara de peso. Um monstro aí no mundo de missões. Nosso querido, amado pastor Osney vai falar um pouco sobre essa vida entre Brasil e África. Pastor, se quiser se apresentar aí. Prazer, boa noite e que alegria estar aqui para fazer parte desse podcast. Amém. Né, e poder comentar um pouquinho daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus pode fazer ainda. Né? E agradeço a Deus por essa oportunidade. Né, e meu nome é Osney. Sou simplesmente, eu sempre me apresento assim, gosto de me apresentar. Sou simplesmente um servo de Deus tentando cumprir o chamado que um dia Deus fez, né, para a minha vida. E no decorrer da conversa vocês vão estar me conhecendo melhor. Perfeito. Então já vamos entrar de cabeça, né? Qual foi esse chamado, pastor Osney? Porque agora, né, soltou aí, queremos saber. Conta pra galera. Muitas pessoas perguntam assim, como é que é o chamado? O chamado a gente não tem como explicar o chamado, porque é algo que Deus coloca no nosso coração e a palavra de Deus diz que nós devemos desenvolver por fé, né? Fé. Então, quando Deus colocou no meu coração, há muitos anos atrás, quando a gente fala muitos anos atrás, parece que a gente é muito velho, né? Mas os anos se passam. Quando Deus colocou no meu coração a necessidade de pregar o Evangelho. Eu tenho um livro que a gente está apresentando, que eu coloco um pouco sobre isso, né? Ele conta um pouco da minha história, desde criança. E ali eu cito que a primeira vez que eu profetizei na minha vida, eu tinha 7 anos de idade. Quando minha mãe ia numa igreja, eu estava acompanhando ela, levei a Bíblia. Nessa igreja não tinha pastor, e eu falava assim, olha, um dia quando eu crescer, eu quero ser pastor. Né? E os anos se passaram, né? E muitas coisas aconteceram na nossa vida, mas no final de 87 eu me converti. Né? Em 88 não me casei, e assim nós começamos a nossa vida ali, até que um dia Deus tocou no meu coração. Começou a me dar sonhos, visões, né, sobre o chamado. E quando houve uma oportunidade para mim para ir para Moçambique, em 97, eu ia a princípio para 3 meses. Né? Então, quando eu cheguei lá nessa nação, na África, eu vi a necessidade, era muito grande. E quando eu vi a necessidade, pelo trabalho que eu ia fazer lá, era só 3 meses, numa igreja lá específica, um trabalho específico. Mas quando eu vi a necessidade, aí eu senti, eu não posso dar as costas. Né, vendo essa necessidade, eu não posso dar as costas para esse povo, para este lugar. E aí, quando eu consegui telefonar para minha família, naquele tempo, em 97, não é hoje, né? Em 97, da África a África para o Brasil. Era complicado, a ligação não tinha. Né? Então, quando você conseguia ir na central, na cidade, você ligava, eles ligavam para Portugal, para depois Portugal fazer a ligação. Então era muito complicado, um país pós-guerra, né? Uhum. Então assim, é muito difícil. E aí quando eu consegui falar com a minha esposa, eu falei assim, eu não volto mais. Não volto mais para o Brasil. Uma ligação tranquila, né? Assim, de boa, né? Tô ali em Moçambique, não vou mais voltar. Oi, família, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, não volto mais. Na época, né, eu estava com os 2 filhos, um 4 anos, o outro com 1 ano e 3 meses. Né? Então aí começou a questão de abrir mão. Eu creio que nós vamos estar conversando mais sobre isso daí. Isso. Então, o chamado de Deus, quando Deus colocou no meu coração, então eu creio que isso foi uma prova, para ver até onde eu estava disposto a pagar o preço pelo chamado. A convicção, né, que estava no meu coração é a certeza daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu creio que seria por aí. Eu creio que a gente vai desenrolando mais um pouco a conversa para frente, e aí eu creio que vai chegar nesse ponto, que é o preço que a gente paga, né? E quando o senhor foi para essa missão específica dentro dessa igreja, né? Uhum. Foi direcionado através do quê? Era para fazer exatamente o quê? Porque como é que o senhor foi parar em Moçambique, né? Como é que aconteceu isso? Então, assim, há muitos anos Deus vinha dando visão, sonhos, assim, né, o Espírito Santo vinha me mostrando muitas coisas, assim, que até então eu não conhecia, era tudo muito novo para mim. Né? Mas Deus ia confirmando palavras, chamando pessoas diferentes e confirmando daquilo que Deus estava mostrando para mim. Né? Então, nesse tempo, eu tinha vindo do Mato Grosso, eu estava no Mato Grosso, em Primavera do Leste, e nós viemos morar em São Luís Montes Belos, Goiás, 40 quilômetros não, um pouco mais,
a 1 hora e pouco de Goiânia. Então, nós estávamos ali, né, numa igreja. Nós estávamos fazendo uma escola ali, que é da igreja, e que se tornou depois a MCM, Missão Cristã Mundial. Né? Então, nesse tempo, quando nós estávamos ali nessa escola, nessa igreja ali, houve essa necessidade de apoiar essa igreja em Moçambique. Eu trabalhava na área do Espírito Santo, avivamento, oração em línguas, ministrar sobre isso daí, sobre as igrejas. Né? Eu ministrava nessa época. Então, assim, nesse tempo havia necessidade de uma igreja em Moçambique buscando avivamento. Estavam buscando avivamento, precisava, né, dessa explicação, desse ensinamento. Então, eu fui para lá para 3 meses para ministrar especificamente sobre isso. Sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a oração em línguas, sobre a edificação da fé. Né? Então, eu fui específico para isso. Quando eu cheguei lá, ministrando para essa igreja, eu visitei algumas localidades fora e eu vi a necessidade. Tinha muitos lugares que não tinha uma igreja sequer. Quando nós falamos de igreja na África, principalmente naquele tempo, irmãos, é debaixo da árvore, digamos, no mato, coberto com lona. Né? Então, não tinha nenhuma desse tipo. Então, eu vi a necessidade muito grande. Né? Então, foi aonde que eu falei assim, puxa, eu não posso voltar. Vendo uma necessidade tão grande dessa, eu não posso voltar. Né? Então, assim, nessa dimensão, aí quando eu fui enviado daqui para lá por 3 meses, né? Então tinha passagem de volta, tudo, e eu falei, não, eu não volto mais. Né? Porque aquilo que Deus colocou no meu coração, o meu temor era voltar para o Brasil e não ter condição de voltar para a África depois. Entendi. Então, assim, o meu temor era maior e não poder fazer isso, cumprir a parte do chamado, né, do que perder a família. Não, então, assim, no momento eu falei assim, não, eu não posso virar as costas para tantas pessoas que há necessidade de ouvir. Eu sempre coloquei para Deus, eu quero ser um canal de oportunidade. Então, assim, quando nós estamos num lugar e as pessoas não têm oportunidade, elas só vivem daquele jeito, sem conhecer o outro lado. Então, você no momento, você está sendo um canal de oportunidade para elas. Você está levando as boas novas para elas. Então, assim, como é que eu vou virar as costas, né, assim, para um povo onde é que eles não têm opção de escolha, o qual eu posso ajudar eles, para eu poder olhar para minha família? Então, no momento, foi muito complicado para mim. E a decisão minha foi essa. Eu entrei em contato com a minha família e falei, eu não volto mais. Eu não ia voltar mesmo. Eu não ia voltar. Então, minha esposa, na época, pediu, como é que eu vou fazer? Eu falei, vende a casa, compra a passagem e vem. Pega as coisas de dentro de casa, tenta vender e pega o dinheiro para poder trazer. Se você não conseguir vender, semeia, presenteia as pessoas, né, e vem. Então, assim, nós temos muito, digamos assim, se eu fosse contar o testemunho, nós teríamos que fazer muito programa desse. Então, mas é nessa dimensão, né? Quando Deus colocou no meu coração, eu fui para lá, né, disposto a fazer isso. Né? Então, quando eu cheguei lá, havia necessidade, então eu fiquei. Então, 97, até hoje, no caso, né? Pastor, e quando você chegou lá, como é que era? Era tribos, localidades, não sei como é que... Enfim, eles tinham conhecimento de um Jesus, de um Cristo? Como é que era o conhecimento de religião da época lá? A questão, por exemplo, assim, o continente africano é mais de 50 países. Cada país tem muitas tribos. Moçambique tem mais de 37 tribos. Tem. Então, nós estávamos numa região onde é que predominavam os macuas. Tinha os macuas, os macondes, os machuabos e os cotis. Então, mas nós estávamos mais trabalhando com os macuas, né? E os machuabos, que é na beira do mar. A relação que eles têm, assim, eles vêm passando de pai para filhos, são a cultura deles. Então, assim, o que eles entendem, digamos assim, como Deus, digamos assim, é os familiares. Os que morrem, né, os mais antigos, que era o patriarca, por exemplo, da família, se torna, assim, um protetor deles. Então, eles... mesmo que eles estavam... os antepassados, sim, assim. Isso. Então, assim, mesmo que eles estivessem com fome, eles se juntavam e pegavam um pouquinho de comida que tinha e colocavam em cima de um túmulo, por exemplo, porque o espírito familiar estava com fome. Uma oferenda. Então, assim, quando eles estavam alguém doente, eles chegavam, ofereciam aquela comida e falavam assim, olha, fulano, chamava pelo espírito, pelo nome da pessoa,
ajuda nós, porque estamos assim, assim, assim. Então, assim, eles invocavam o espírito familiar. Né? Então, eles não conheciam Deus, não conheciam Jesus, para eles não tinham contato. O contato era familiar, de família, de espírito familiar, né? Cultuava os antepassados. Não tinha uma deidade específica, assim? Não. Não. É os antepassados, Os é a antepassados. história que ficou, então Isso. eles são a referência deles para algum ponto maior. Isso, para eles, é o ponto máximo, é isso daí. Sabe o que eu pergunto? Porque esses dias eu ouvi um missionário falar sobre a Amazônia. E a Amazônia tem muita tribo ali. A Amazônia que pega toda a floresta mesmo. Acho que é Bolívia, Colômbia, etc. E tem tribos que eles não conhecem, cara. Eles não tem nem como falar sobre um Deus, um Jesus, nem na linguagem deles. Eles simplesmente não... E é um grande desafio, né, pastor Osnei? Porque, querendo ou não, tu trazer esse conhecimento de um Jesus, de um Cristo, de um Deus, é um choque na cultura, né? Sim. Porque tu vais trazer algo que, querendo ou não querendo, vai afetar diretamente aquela crença deles. Sim. Como é que é esse desafio ali no campo nesse sentido? Ela se torna a questão. Por isso que é difícil para algumas pessoas entender. Porque eu prefiro, digamos assim, conviver com eles, porque muitas vezes a cultura, a língua, tudo muda. Então, assim, eles têm que ver primeiro Jesus em nós. Um exemplo. Um exemplo de vida. Senão, você não tem como você passar. A melhor coisa que você tem é conviver com eles, viver com eles, comer com eles, viver com eles ali. Vocês vêem a necessidade deles, tentar ajudar naquilo que pode. Né? Nessa convivência com eles, você vai conhecendo eles e eles vão conhecendo você. Então, assim, eles vão saber que tem algo mais do que simplesmente você estar ajudando eles. Tem algo mais na sua vida e que eles não têm. Então, se eles querem comer, se eles sentem fome, você dá comida. Se eles querem roupa, você dá roupa, você está ali para ajudar. Mas aí chega num ponto que toda a parte que eles precisam, você está dando, mas eles veem que você, além disso, você tem algo mais. Então é onde que eles se abrem para poder ouvir aquilo que você tem, né? Para você passar para eles. Então, assim, sempre que eu fui numa tribo, eu sempre fui sozinho. Eu sempre deixava a minha família em casa, despedi dos meus filhos, sempre falei para o meu filho mais velho, com 4 anos, 5 anos, ele ouviu, ele cresceu ouvindo isso daí. Hoje está com 32 anos, né? Mas ele cresceu ouvindo isso daí. Ó, filho, eu vou sair, não sei se eu volto. Se eu não voltar, você cuida da sua mãe. E falava para o meu filho mais novo, 1 ano e 3 meses. Hoje tem 28 anos. Mas ele cresceu ouvindo assim, ó, filho, se o papai não voltar, então você ajuda o seu irmão, você cuida, né? Obedece o seu irmão, por ser mais velho, e ajuda a cuidar da sua mãe. Então eles cresceram dessa forma assim. Então sempre que eu ia numa tribo, eu não sabia se voltava. Então eu começava a ir e ficava lá com eles, né? Eu acampava e ficava lá convivendo com eles para poder aprender com eles. Eu primeiro queria aprender com eles, para depois poder ensinar. O problema de muitas pessoas é que ela pensa que ela pode ensinar. Mas se você não está apto a aprender, você nunca vai poder ensinar ninguém. Então esse é um problema muito sério que a gente vê no campo. Há muitas pessoas saindo, eu vou ensinar, eu vou pregar, eu vou fazer. Não, não é assim. Primeiro você precisa conhecer, principalmente num continente onde há uma diversidade muito grande, né? De tribo para tribo muda, né, pastor? Muito. Ô, pastor, e quando você saía e falava lá pro Natanael que se o papai não voltasse, você é o chefe da casa, qual era o seu receio? Era o quê? Esse receio de realmente não voltar para casa. O que te remetia isso? Que animais, tribo, massacre, o que era? Olha, a gente já passou por muitos lugares, já vi pessoas enforcadas, já vi pessoas sendo, né, assim, pessoas agredindo outras, né, e assim, muitas coisas complicadas, difíceis. Né? Então eu sempre que eu saí de casa, eu sempre saí, digamos assim, sem esperança de voltar. Eu sabia que poderia ter um ataque, né? Porque há muitos lugares na África que a paz, a dita paz, digamos assim, ela é muito, como é que eu falo assim? É muito fraca, é muito fraca. Ela, né, você pode, uma tribo atacar a outra, você pode, né, ter agressão, você pode, entendeu? Então tem muita coisa assim. E animal é que eu tive menos medo. Eu já dormi em vários lugares assim, que os bichos vinham rasgar a minha tenda e tudo. Eu não tive medo dos bichos. Agora, de pessoas, sim, a reação de pessoas é complicado.
É muito complicado. Você não sabe o que ela pensa, o que ela quer, o que ela... Entendeu? Então, assim... E uma vez que você for pego num lugar assim, como que você vai fazer? Entendeu? Então... É muito bonito nós cantarmos assim, ó, já morri, né, e Cristo vive em mim, e eu tal, né, mas quando você vive num lugar que realmente você já morreu, então assim, você realmente, a oportunidade que você tem, você faz. A oportunidade que eu tinha me despedido dos meus filhos era essa. Então eu despedia deles. Quando eu voltava, era lucro, estava ali junto. Né, mas quando eu saía, eu sabia que talvez nunca mais ia voltar. Né? Então já saímos com o carro, já tiraram nosso carro, já... Passamos por lugares onde é que estava, digamos assim, minado, né? E polícia, aqueles militares na frente, que aquelas que você vê em filme, que aquelas tipo Land Cruiser, assim, com as caminhonetes com ponto .50 em cima, outros em fila do lado assim dos carros, né? E outros desminando a estrada para você poder passar. Então, assim, ali você... Desminando, tirando as minas. Tirando as minas, que elas explodem. Real. Real. Assim, não é uma expressão. Real. Então, assim, Guerra mesmo. Então, assim, então a gente convive com isso. Quando a gente convive com isso, você já... Algumas pessoas dizem, pastor, você não tem medo de morrer? Eu falei assim, que eu me lembro, eu já morri em 97, quando eu saí daqui para a África, né? Então, assim... Não, porque a gente tá focando nessa questão de renúncia. Tu renunciou realmente ao mundo para viver esse teu chamado. Porque tu renunciou... Bom, que nem tu falou, estava disposto a renunciar à tua própria família para estar lá. E toda vez que tu saía para o campo, tu renunciava, vamos dizer assim, ao apego à tua vida, de certa forma, porque tu tinha essa ciência que poderia acontecer de não voltar. O que te... É difícil para mim colocar em palavra, talvez, né? Isso que eu estou tentando achar, assim, uma forma de colocar. Mas, assim, de onde é que veio essa... De onde é que vinha essa convicção de... Cara, eu vou lá. E se morrer, tudo bem, porque... Eu vou lá pregar o evangelho, eu vou lá entender a vida deles, eu vou ver como é que foi isso, porque é o que a gente vem falando desde sempre, né? Como eu conversei com o senhor antes aqui do podcast, a gente quer falar sobre essa questão da renúncia, porque hoje, querendo ou não querendo, a gente vê um evangelho muito Nutella, o pessoal não é disposto nem às vezes a abrir mão do café, do chocolate, tu tá falando em abrir mão de absolutamente tudo, do conforto, porque... Se vocês não sabem, o pastor Osney é o precursor do Africa for Jesus. A gente recebeu aqui a Bel e o Emerson, mas a Bel e o Emerson foram com uma estrutura. Quando tu foi pra lá, não tinha nem isso. Agora tu me falar que tá lá na barraca, veio um bicho e arrebentou a barraca. Jesus! Como é que tu chegou nesse nível de renúncia, Osney? Assim, de onde é que veio isso, essa convicção? É isso. O que gerou? É isso aí. O que gerou? Porque assim, o que acontece? As pessoas que conhecem, às vezes a tua vida hoje... Poxa, que bacana, legal, tá lá na África fazendo... Mas o que gerou de um ambiente familiar, antes de você realmente ter uma conversão, como é que era a tua vida para tu chegar a um ponto e falar assim, ó, deu, vou viver para Cristo, seja o que Deus quiser. Porque tu falou, morri em 97, né, cara? Ali morri e eu vejo na tua fala assim, o apego ao mundo, as coisas do mundo, ao conforto do mundo, as bandejas que o mundo oferece, as licitudes que às vezes nos roubam da presença e da vontade, tu realmente morreu para isso. E é difícil a gente conversar com alguém hoje em dia que vive isso. Então, assim, ó, desenvolve isso pra gente, porque isso é uma fonte que a gente quer beber. Isso é a fonte que Cristo ensinou. Isso é a fonte que os grandes profetas, os maiores mártires viveram. De onde é que veio isso? Como é que o pessoal alcança isso? Rapaz, eu acho que é simplesmente uma decisão. Uma decisão. Por exemplo, assim, o que nos leva a crer que nós somos salvos? A palavra de Deus diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Então, essa convicção, essa certeza do teu coração que traz a salvação. Por exemplo, assim, eu não consigo imaginar, por exemplo, assim, uma pessoa que queira fazer a obra e que ela não consiga abrir mão. Eu não consigo imaginar assim. Uhum. É porque, como é que ela tem certeza da salvação? Como é que ela crê numa palavra que diz isso, né? Que se com tua boca crê, então você vai ser salvo, e teu coração crê, aliás, e com tua boca confessares, e você vai ser salvo. E a mesma palavra diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, como é que uma parte tem peso e a outra não?
Sabe, assim, É Jesus... um evangelho seletivo, né? Sabe, Jesus disse assim, Jesus nunca prometeu uma vida boa aqui. Jesus nunca prometeu uma vida boa aqui. Ele Muito disse, pelo contrário, né? no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quer dizer, se Jesus venceu, eu também vou vencer. Essa é uma palavra que as pessoas pensam. Se Jesus venceu, eu também vou vencer. Mas Jesus disse assim, eu venci o mundo. Quando Jesus venceu? Quando ele morreu e ressuscitou. Ele venceu. Então, quer dizer, se você pensa que você está lutando por uma vitória aqui, irmão, então você está pedindo a cova. Você está pedindo para morrer. Então, assim, é uma questão de renúncia. Então, é uma questão assim, é muito simples. A palavra de Deus, ela nos fala assim, é muito simples. Né? A palavra de Deus diz assim que as coisas, esses sinais acompanharão os que creem. Acompanhar é algo que anda, algo que está ali se movimentando. Então, assim, quando nós corremos atrás de algo, é porque esse algo sempre está na frente. Quando nós pararmos de correr atrás das coisas vão correr atrás de nós. Então, assim, quando nós paramos disso e olhamos e falamos assim, Deus, eu quero ser o seu canal, eu quero abençoar, eu quero fazer algo. Então, essa manhã, por exemplo, nós estávamos lá na montanha, lá no Acamp África, no projeto, de manhã eu levanto, vou ler e falo assim, Deus, eu quero que o Senhor se alegre de mim hoje. Sabe, eu quero que o Senhor se alegre de mim hoje. Mas eu estou no meio do mato. Estou roçando, passei a manhã inteira roçando lá. Mas, Deus, eu quero que o Senhor se alegre de mim. Como que Deus vai se alegrar de uma pessoa que está parada, roçando ali? É só quando nós entendemos que não depende de nós, do que nós fazemos, que nós agradamos a Deus. Depende do que nós somos. Né? Então, assim, eu falei, Deus, eu quero ser um canal. Deus, olha, se não for para servir o Senhor, para que eu sirvo? Entendeu? Então, assim, eu acho que eu cansei de viver para mim. E olha que essa decisão eu tomei bem cedo. Eu tinha o quê? 20 anos? 21 anos. Falei, não quero viver mais para mim. Chega. Né? Deus, então faça alguma coisa diferente na minha vida. Então, quando nós tomamos uma decisão desse jeito, nós temos que estar disposto para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Esses dias atrás tinha alguém me falando, não vou falar nome, nem assim, mas alguém falou assim, pastor, porque assim, estou com dificuldade, porque o senhor sabe que eu estou fazendo isso, aquilo, aquele outro, porque o senhor sabe, eu tenho um projeto, o senhor sabe que o tempo é de Deus e tal, e eu não sei como vou andar agora. Ele falou assim, mas o senhor sabe como é que é? Eu falei, não sei. Ele falou assim, como assim? Eu falei, não sei o que é isso. Você fazer um projeto, ficar em dúvida, se Deus quiser, se Deus fazer. Eu falei, eu não sei. Porque tudo que eu faço é firmado numa palavra que Deus me deu. Então, assim, eu ando em cima de uma palavra que Deus me deu. Então, eu não sei outra coisa. Né? Olha, eu vou fazer um projeto, se Deus quiser. Não, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer. Então, assim, eu só faço aquilo que Deus mandou fazer, aquilo que Deus me mostrou. Então, para mim, isso é fácil. Talvez seja difícil para as pessoas entender isso, mas eu não sei nem como explicar também. Né? Então, eu creio que tudo vai de uma decisão. Porque... eu quero, então posso. Olha só, o senhor já rodou muitas igrejas e países, etc. e tal. Quando você olha para essa geração, 20, 21 anos, naquela época que você tomou essa decisão. Vamos trazer para a atualidade. Vamos trazer para hoje. Não só 20, 21, vamos estender um pouco mais. De 20 a 30 anos, quantos que você vê que... Sabe quando você olha para a pessoa e fala assim, olha, cara, esse cara vai ser diferente, esse cara... Ou vamos até diferente, né? Tipo assim, o que falta para essa geração de hoje chegar nesse ponto? Sabe, nós falamos assim, não, eu quero gastar minha vida para Cristo mesmo. Para nós, me incluo também. O Anderson também. Claro, meu Deus. Ele vive muito pelo mundo, né? Eu tô aqui, tipo, envergonhado. Que cara. Então, assim, olha, de maneira nenhuma eu falo assim para as pessoas para ofender mas é assim. Então, tem coisas que para mim hoje assim, olha, eu já ensinei muitos pastores na África, eu formei muitos pastores. Hoje tem muitas pessoas, né, abrindo igreja, pregando o evangelho na África, africano que nós formamos. Né, hoje eu estou querendo montar esse projeto no Brasil, estou montando segundo aquilo que Deus me mostrou, né, e eu vou formar algumas pessoas assim, vou pegar pessoas já formadas que querem ir para o campo, então eu quero que passe 3 meses comigo lá. Então, assim, eu estou preocupado para ver como que eu vou poder ensinar essas pessoas, como que eu vou, até onde eu posso apertar, digamos assim, né, para ela entender o que é um chamado.
Entendeu? As pessoas, hoje, eu vejo uma dificuldade muito grande. Olha, eu vou dizer uma coisa, a internet, esse negócio, as redes sociais, ela é muito boa. Se Jesus estivesse hoje, digamos assim, em pessoas aqui no nosso meio, ele ia usar muito esses daí, né? Mas o que acontece? As pessoas hoje, elas buscam seguidores para elas, mas não buscam seguidores para Jesus. Jesus não falou isso. Jesus falou assim, ó, né, para formar discípulo, mas não da pessoa, de Jesus. Então, assim, uma das maiores dificuldades que poderia ser bênção é a tecnologia. Então, assim, quantas pessoas já vi que foram nos visitar na África e nós chegávamos em um determinado lugar que não tem rede, a pessoa fica quase endemoniada ali, porque não tinha, é muito incomum, não tinha né? Não rede, tem rede lá. você entendeu? Então, assim, eu falo assim, meu Deus. Então, assim, a pessoa ela vai até onde que tem sinal de internet. Então, ela ficou presa nisso daí. Então, assim, as pessoas têm que abrir mão disso. Ela tem que usar isso como uma ferramenta, mas isso daí virou o contrário. Isso daí é que está dirigindo a pessoa. Então, eu creio assim que hoje tem várias pessoas que querem, desejam no coração, mas disposto a pagar o preço, eu não sei se tem muitos, que é abrir mão de tudo, abrir mão da sua própria vida, abrir mão do meu projeto, do que eu acho, eu penso, eu sou, abrir mão. Eu quero me formar, eu quero... Você entendeu? Então, assim, abrir mão disso. Quer dizer, até onde eu quero e até onde Deus quer que eu faça. Então, isso é complicado. E nós só podemos fazer isso buscando intimidade com Deus, buscando Deus. Outra coisa que as pessoas se confundem é assim, é bom você tirar o seu tempo com Deus, entrar no quarto e tirar o seu tempo com Deus. Mas aquilo ali não é intimidade com Deus. Aquele é o seu tempo com Deus. A intimidade com Deus que você tem que entender é o seu dia a dia. Por enquanto, Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Então, essa é a intimidade que eu tenho que ter com Ele, saber que Ele está comigo em todo o tempo. Mesmo no tempo difícil, como na alegria, Ele está comigo. Então, precisamos entender isso. E algumas pessoas, elas são crentes de igreja. Uhum. Ela vai na igreja, Jesus está lá. Ela sai da igreja, diz Jesus lá. Depois, no outro domingo, ela vai na igreja, chega lá, Jesus, ó, Jesus, estamos juntos. Sai de lá, Jesus, ó, fica aqui que eu tenho uma semana para frente para enfrentar. Então, não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, precisamos entender isso. Precisamos buscar Deus. Precisamos pedir o Espírito Santo nos ajude. Sabe? Hoje é muito... seria muito mais fácil fazer missões. Né? Hoje, por exemplo, assim, através da internet, você pode entrar em países fechados. Você pode entrar. Né? Mas quem está disposto a pagar o preço nisso daí? Quem está disposto a pagar o preço e buscar, sabe, isso daí? Né? E abrir mão. Gente, quantas pessoas, quantos jovens, que nem vocês colocaram assim, de 20 a 30 anos, digamos ali, quantos estão se formando, digamos, na faculdade, pôr uma mochila nas costas, eu vou rodar o mundo e tal, e depois eu vou fazer aquilo que eu aprendi. Tirar o ano sabe? sabático. Mas ninguém coloca uma mochila nas costas para pregar o evangelho. Quando é para colocar uma mochila nas costas para pregar o evangelho, quer saber quem que vai sustentar, quem que vai orar, quem que vai enviar, quem que vai... Sabe? Então, é complicado isso. É uma decisão, a pessoa tem que tomar uma decisão. Né? Senão, ó, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tá feio. Tá feio. Para dizer que é crente. Até Jesus, lá em Pedro, está dizendo, você crê em Deus? Crê, faz bem. Até os demônios creem e estremecem. Né? Mas até onde nós somos cristão mesmo? Até onde nós estamos dispostos a pagar o preço? Até onde nós estamos dispostos a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus? Uma coisa que tu falou, pastor, que me marcou na tua fala, quando falou assim, eu vou ligar para minha família e vou falar que eu vou ficar aqui, porque o meu temor de abandonar aquelas pessoas aqui era muito maior do que o meu temor de perder minha família. E eu vejo que hoje em dia, da forma que o evangelho é pregado, em vários lugares, não existe mais esse temor. Foi-se o tempo assim que se ouvia pregações que traziam temor ao coração das pessoas, de desagradar a Deus. Eu vejo que não se vê mais muito disso. Né? Eu não sei se o senhor tem essa mesma visão, né, que eu estou compartilhando aqui, mas onde é que o senhor julga assim, nesses anos que o senhor tem de campo, de vivência, com várias pessoas e de vários lugares, onde é que isso pode ter se perdido? Porque realmente esse temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a própria palavra fala.
Então, através dessa sabedoria, a gente consegue edificar qualquer coisa. Que a palavra fala, se tu não tem sabedoria, tu te perde, tu não tem um norte, tu não tem para onde ir, tu não sabe o que fazer. E eu vejo que, tipo assim, ó, realmente esse temor ele não existe mais hoje, como existia antigamente. Estava conversando com um rapaz hoje à tarde, a gente falou sobre um dos heróis da fé, Jonathan Edwards, que tem aquele famoso sermão, né? Pecadores na mão de um Deus irado, onde ele pregava justamente sobre essa questão do pecado. E as pessoas perderam essa noção, essa maturidade do que é pecado. Porque tu comentou ali, 21 anos, tu foi, e isso exige uma maturidade gigantesca. E hoje a gente vê que essa maturidade falta. Maturidade enquanto pessoa, maturidade enquanto cristão, maturidade enquanto entendimento do verdadeiro evangelho. Que é o quê? Essa renúncia, esse desapego às coisas do mundo e esse real temor. Onde é que o Senhor acredita, na visão do Senhor, obviamente, né, que isso se perdeu? Que a gente não tem mais isso hoje. Porque tu falou uma coisa, eu vou falando agora, as coisas vão conectando, né? Porque tu comentou, o que as pessoas querem hoje? Seguidores. Então tem vários púlpitos hoje que querem o quê? Número dentro da igreja. Então eles vão falar coisas que agradam. Coisas que trazem mais pessoas. Mas aquele evangelho que te aperta, que te incomoda, isso a gente não vê mais tanto. O que tu julga que pode ter levado a isso, fazer o pessoal se perder tanto da verdadeira centralidade que é o evangelho de Cristo? Porque se a gente for sintetizar o evangelho, é o quê? Pega a tua cruz todo dia e me segue. E essa cruz leva aonde? A crucificação. Tu vai prender tua carne, os teus desejos, aquilo que tu acha que é importante. É tu abrir mão dos teus planos para viver a verdadeira vida de Deus, aquilo que Ele quer para a tua vida. Não é os meus planos, é o plano dEle. Onde é que tu acredita que isso pode ter se perdido, pastor Osnei? Olha, se nós formos ver, por exemplo, se o evangelho passou pela Europa, digamos, foi para os Estados Unidos e, digamos, chegou até nós, vamos pôr assim, essa rota assim. Uhum. Se você for, por exemplo, a Europa hoje está sendo um campo que há uma necessidade muito grande de missionário. Então, tem brasileiros hoje saindo e pregando o evangelho na Europa. E isso daí não é luxo. Eu passei por alguns países na Europa e eu vi a necessidade lá. Né? O que aconteceu com esses países? De onde vieram o avivamento, né? Os Estados Unidos, pois é, os Estados Unidos, por exemplo, se nós, eu sou filho, digamos assim, na fé, de um missionário inglês. Ele veio para o Mato Grosso e lá eu ouvi a pregação e aceitei Jesus. Né? Então, assim, hoje tem gente pregar o evangelho na Europa, tem gente pregar o evangelho nos Estados Unidos, né? E pregando o evangelho mesmo. Mas o que aconteceu? Essas pessoas, eu creio que começaram a tirar os olhos do Deus verdadeiro e colocar para os olhos da riqueza, dos olhos na riqueza, porque foi o único Deus que Jesus comparou ele como Deus, né? É Deus e as riquezas. Então você não consegue servir a dois senhores, ou você vai servir um e vai desagradar o outro. Então, na medida que você começa a buscar esse outro lado, sem a sabedoria, né? Não é problema você ter o dinheiro, sabe? É o problema você amar ele. Ele virar o teu Senhor. Ele vira o seu Deus. Entendeu? Então, assim, tem quantas pessoas que você conhece. Se você parar um pouquinho e pensar, você vai lembrar de alguém que estava tão bem, Deus prosperou, ele foi para a prosperidade, esqueceu o Deus da prosperidade. Ele foi para a prosperidade, mas esqueceu Deus. Né? Então, assim, na medida que as pessoas foram buscar esse lado, né, então elas começam a esquecer a Deus. Por que as pessoas elas conseguem trabalhar, digamos assim, 6 dias na semana e não conseguem trabalhar, digamos, ficar no domingo? No domingo da igreja, 1 hora e pouco, já começa a querer sair da igreja, ele não consegue. Então, assim, ele vive 6 dias e não consegue viver um para Deus. Então, assim, porque nos 6 dias ele busca coisa para ele. Né? Então, assim, quando nós buscamos só agradar nós mesmos, nós não conseguimos agradar a Deus. Então, eu creio que o que se perdeu o homem nesse caminho foi isso aí. Quanto mais a pessoa buscou para ela, mais ela esqueceu de buscar a Deus. Entendeu? Então, assim, a prosperidade de Deus nas nossas vidas, né? Talvez alguns de nós não recebemos aquilo que nós queremos, porque Deus sabe que se Ele der aquilo que nós queremos, tanto almejamos, Ele perde nós. A gente vai esperar. Você entendeu? Então, assim, eu creio que essa foi desviado do foco. Então, eu creio que existe um tempo ainda. Deus ainda vai dar um tempo à igreja brasileira.
sabe? Graças a Deus, as pessoas estão se levantando para pregar o evangelho, né? Então, assim, eu tenho orado pelo novo avivamento no Brasil, né? Desde que eu me converti, eu vejo as pessoas falando sobre avivamento, avivamento, avivamento. Hoje, olhando para trás, eu creio que para os anos 90 tivemos um grande avivamento, né? Hoje eu estou orando para que Deus traga, sabe, reaviva isso nas igrejas. Porque enquanto estiver ministrando sobre prosperidade, o Deus da prosperidade não está. Sabe, não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, se nós pararmos um pouquinho de buscar prosperidade e pregar salvação, eu creio que daí vai mudar um pouco. E a prosperidade que a gente fala é a prosperidade que Deus quer pra gente, né? Que é o Não, plano dele, não o nosso, só né? riqueza. Não o nosso. Pastor, Nossa ideia. quer um Não o cafezinho? nosso. Se botar na gamela, acaba a garrafa. Tá bom, obrigado. Aproveitando aqui, fazer um merchan aí, patrocínio aí do nosso amigo da Micali Laser. Aí, ó, tá com o seu nome. Essa é sua, pastor? Tá ali na frente o nome, ó. Olha Esse que é bênção. chique demais. Eu pedi um copinho, né? Aí como não cabia na mão, ele fez um... Essa aqui dá certinho pra mim, hein? Dá pelo menos pra 3 dedos. E ela, cor verde, eu gosto muito desse cor. Aí, o nosso militar, pezinho, é o assim. nosso pezinho na África, né? Aí, ó. E já Você viu? tá ali pra Viu? gente conseguir chegar lá. Que bênção. Glória a Deus. Mas assim, ó, falando sobre... Tu falou sobre pregar prosperidade, tudo. Cara, eu acho que se apertar mesmo e começar, sabe, as igrejas apertar e pregar uma verdade que Uma exorta, debandada. que bate, a galera vai vazar fora. Eu assim... eu ensinei os meus filhos na fé, digamos assim, na África. As pessoas pregam prosperidade onde tem recurso. Agora eu quero ver, vai lá pregar prosperidade na África, um lugar onde as pessoas estão passando fome. Então, aí, como é que Deus vai manifestar de uma forma sobrenatural no lugar onde... Entendeu? Então, assim... E eu falava sobre isso. E olha, muitos deles hoje são bênção. Eles fizeram produzir onde não produzia. Eles honraram a Deus, né? Com as primícias, com os dízimos, com as ofertas. Eles colocando diante de Deus, seguindo a palavra. E Deus fez prosperar. Há muitas pessoas que prosperaram lá. Dentro da realidade, lógico. Quando nós falamos prosperidade, as pessoas pensam que é uma pessoa que está andando com o bolso cheio de dólar, né? Mas a palavra de Deus, ela diz assim que se você for fiel, você vai comer o melhor dessa terra. Quando nós falamos melhor dessa terra, você está no Brasil, você pensa o melhor dessa terra. Mas quando você está num deserto, qual é o melhor daquela terra? Entendeu? Então, assim... O que brotar é lucro lá. Deus dá o melhor que está ali no lugar. Entendeu? Então, assim, digamos assim, já fizemos ceia com água e mandioca crua, descascada, cortando os pedacinhos. Ó. Então, esse é o corpo de Cristo, mandioca, pedacinho de mandioca. E esse aqui é o sangue de água, sabe? E nós fizemos ceia desse jeito, porque não tinha. No lugar não tinha. Né? E todo mundo fez, tomou, sabe, aquilo, oraram, e Deus fez. Entendeu? Então, assim, é muito fácil. Então, assim, quanto mais você buscar essas coisas, mais você vai perder sair da presença de Deus. Então, deixa que a prosperidade te alcance. Não corra atrás dela. Deixa ela vir para você. Sabe, quando ela vir para você, você vai saber como usar ela. Mas quando você estiver correndo atrás dela, você nunca vai ver quanto você tem. Você nunca vai ver o que você tem. Então, deixa ela chegar até você. Porque quando as coisas chegam até você, você vai agradecer a Deus. Mas quando você corre atrás dela, é sempre você o esforço que você está dizendo. É força do seu braço. Você nunca vai ter. Então, eu creio que é por aí. E pega o código, né? Pastor, quando chegou lá em 97, conta um pouquinho, assim, sem se estender muito em detalhes, assim, como é que era o ambiente, Moçambique, estrutura, depois vocês foram para outros lugares, né? Sim. Hoje estão no que? Tanzânia e... Hoje tem Tanzânia, Sudão, no Quênia. Sudão, No Quênia, divisa com o Sudão. Eu já estive no Sudão, tive Uganda, né, mas estabelecemos... Como é que era naquela época a estrutura, como é que é hoje? Olha, quando eu cheguei em Moçambique, em 97, o lugar, assim, a cidade era toda suja, muito suja, porque era um país pós-guerra.
Tinha terminado a guerra há pouco tempo. Então eu vi caminhões queimados, eu vi tanque de guerra, né, que foi desativado, queimado, e, né, muitas pessoas morreram lá. Quando a gente andava com as pessoas, digamos assim, um dia eu tive que pegar um trem, em 98, eu tive que pegar um trem de Nampula até na divisa com Malawi. Então, assim, aquelas pessoas dentro, assim, você via um ódio um com o outro, assim, sabe? Porque um falava que você é de tal partido, você é de tal região, de tal, né? Quando tinha a guerra, né? De tal lado. Então, assim, você via aquele ódio. Então, qualquer momento poderia ter, sabe, ataque ali dentro. Então, a gente vivia nessa tensão, né? Um país totalmente desfeito, assim, né? E começando de novo para buscar, digamos, a mudança, né? A mudança ali. Então, tudo era muito difícil. Não tinha, digamos assim, comida, não tinha coisa para vender, não tinha. Então, assim, eu lembro que nós ficamos muito tempo comendo macarrão, mas o macarrão, assim, já tipo bolorado, quando ele molha, fica assim branco, assim, meio furadinho, tudo assim, bolorado. E umas sardinhas, uma latinha de sardinha pequenininha que tinha, era a única coisa que a gente conseguia comprar, né? E a gente orava aquilo ali, a Milene cozinhava, eu e meus filhos, nós orávamos ali, agradecia a Deus pelo alimento que Deus nos dava, e aí nós comíamos. Então passamos tempo comendo aquilo ali, né? Era a única coisa que tinha. Nós morávamos num lugar onde que não tinha água, então a gente tinha que comprar água. Então vinha um menininho vender com um galãozinho de 20 litros, então a gente comprava a água dele para ajudar ele também. E ele trazia água, ficava até a noite trazendo água para a gente, né? A gente pôr num galão assim grande. Fogão era fogãozinho a carvão. Colocava um fogãozinho assim, põe carvão e põe a panela em cima para cozinhar. Então, assim, era a única coisa que a gente tinha lá, né? Na época. Não tinha gás, não tinha nada. Não tinha nada. Então, assim, como você fica num lugar desse com duas crianças, né? Pegou malária, vinha, entendeu? Então, assim... Quantas vezes o senhor pegou malária? Aí eu parei de contar, quando deu 47 vezes, eu parei de contar. Né? O meu filho mais novo, 17 vezes, o meu filho mais novo. O mais velho, que a gente sabe, pegou uma vez e a minha esposa nunca pegou. Nossa. Entendeu? Então, assim... Mas nós nunca desistimos. A gente passou muita dificuldade. E eu nunca culpei ninguém. Nem a Deus e nem ninguém. Porque, assim, eu aceitei o desafio. Eu falei, Deus, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, toma a minha vida. Então, toda vez que a gente passava um arroxo, eu falava assim, não, a culpa é minha. Deus, não é a culpa, não é do Senhor. A culpa não é de fulano que prometeu, mas não enviou. Então, assim, a culpa é minha. Eu aceitei o desafio. Então, eu sempre puxei para mim. Sempre. Porque foi eu que aceitei. Entendeu? Então, assim, no começo foi muito complicado, muito difícil. Né? Isso em Moçambique. Hoje nós começamos em Tanzânia, nós começamos um lugar lá, nós pegamos uma tenda, conseguimos um lugar, uma tendinha de 2 pessoas. Você vai para uma camp ali, você fica uma semana, 3 dias, é uma alegria. Mas você morar dentro de uma tendinha de 2 pessoas, né? Eu com uma tendinha, meu filho com outra. Então os 2 filhos dormiam numa tenda, nós colocávamos uma porta de frente para outra, porque vinha bicho à noite ali, hiena, rodava nós à noite ali. Né? Era cobra, aranha, então tinha muito. Então, assim, e a gente ficou ali. Nesse lugar, Bernardo, a gente ficou 14 anos sem água, sem luz. E nós construímos a escola, nós puxando bloquinho, construindo, sabe? Nós mesmos construindo. Entendeu? Então, assim, hoje, quando você for lá, você vai ver uma base grande. Você vai ter um quartinho com chuveirinho. Você vai ver 539 crianças ali. E você vai poder abraçar elas. Mas tudo começou porque um dia nós ouvimos a voz de Deus e ficamos numa tendinha de 2 pessoas lá, pagando preço. Por 14 anos. Por 14 anos, sem água e sem luz. E sem internet, então a internet já era, meu irmão. Se pode telefonar, já era um parto. Você entendeu? Então, assim, no Sudão, lá no divisa com o Sudão, né, com o povo turcana, Deus falou assim, olha, vai para os turcana. E eu falei, mas quem é os turcana? Aí procurei saber, é uma tribo no Quênia. Aí eu falei com o queniano, vamos lá, vamos. É longe, né, pastor? Da onde nós estamos em Tanzânia até lá, ela dá quase 1.000 quilômetros, mas a dificuldade de entrar de um país no outro, se leva dias. Né? Hoje tem asfalto numa parte, mas não tinha asfalto. Então, assim, eu sentei com a minha família e falei, eu preciso ir lá nos turcanos. Meu filho mais velho falou, pai, eu vou com o senhor. Eu falei, não, filho,
Não. Você fica. Você é casado, tem um filho. E se acontecer alguma coisa com nós, eu vou levar seu irmão mais novo. Falei, Natan, você vai comigo, você é solteiro. Se você morrer, não vai... Falei, você não tem... Você não tem esposa? Não, o papo é esse, o papo é esse. E eu falei, se eu morrer, já era, porque daí já tem filho, já fiz o que tinha que fazer. A geração continua. Eu falei assim, a geração continua. Mas falei, meu filho, você tem que ficar, você tem que cuidar da sua esposa, do seu filho e cuidar da sua mãe. Se por acaso eu e o seu irmão não vir. Tá bom, pai. Então ele ficou... Meu filho mais novo, vamos embora, pai. Vamos embora. Passamos um lugar onde é que você tinha que pagar pro exército andar com você. O cara com um fuzil ali, assim, olhando para os lados, e você correndo, e um carro do exército na frente, o outro atrás lá, sabe? E você passando ali. E por causa de tiro, as pessoas atacavam naquela região. Eu vi que o caminhão tinha sido, né, atacado, pegando fogo, queimando lá. Eu vi carros sendo atirados, né? Atiraram uma vez no nosso carro, graças a Deus, sei lá para onde foi as balas, mas não chegou no nosso carro, graças a Deus. Então, assim, nós fomos lá, mas para quê? Quem é os Turcanas? Como Deus falou, eu cheguei lá no meio deles. Desde 2017 até hoje, nós estamos lá já fizemos uma escolinha, tem mais de 100 crianças lá. Nossa. Então, toda semana nós estamos ajudando, mandando recursos para eles comer. Simplesmente comer. Comer. Então, assim, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Nós falamos assim, Deus, nós estamos fazendo aquilo que nós podemos. Então, assim, por exemplo, Moçambique nós abrimos igrejas. Tem mais de 30 igrejas hoje lá. Nós começamos com uma. Tem mais de 30 igrejas. Né? Já formamos liderança e estão caminhando. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns deles lá. Né? Hoje eu posso conversar pelo WhatsApp. Meu Deus, naquele tempo tinha que... Né? Hoje eu consigo conversar com eles. Em Tanzânia nós temos a base, temos a escola ali. Tem na tribo dos Maasai, também temos outra escolinha lá também. Né? E no Quênia nós temos apoiando uma igreja lá e tem já a escolinha também, tem um dormitório também lá para as crianças. Então nós fazemos aquilo que nós conseguimos. Né? Então, assim, são trabalhos diferentes de forma que Deus nos mostrou para fazer. E nós estamos fazendo, dentro daquilo que nós podemos. Dentro de todos esses anos, todas as dificuldades, eu já sei a resposta, né, mas vou perguntar porque não pode. Nunca pensasse em desistir e voltar? Olha, cara, por incrível que pareça, olha, em 2000, olha só, a gente parece que foi ontem, né? 2000 tem pessoas que vai assistir, vai ouvir, nem tinha nascido ainda. Mas em 2000, quando nós viemos, primeira vez que nós viemos para o Brasil, nós estávamos passando uma dificuldade, estava tendo uma dificuldade lá. E eu falei assim, Deus, eu quero que a minha família venha de novo, mas se não puder, eu vou deixá-las no Brasil e vou voltar sozinho. Então, quando nós chegamos aqui, Deus fez um milagre, eu voltei com a família. Agora, passado um tempo, assim, nós enfrentamos muita dificuldade. Não dificuldade financeira ou luta, assim, não, porque isso daí não tem problema. Tem de feitiçaria, isso daí faz parte, né, do programa. Mas assim... Tá no pacote, né? Tá dentro. Então, assim, mas quando você ensina, e de repente as pessoas que você ensinou, né, e elas, por exemplo, assim, invocam um demônio para te matar, por exemplo. Então, assim, aí a brincadeira já começa a perder a graça, né? Eu até falei assim, mas desse jeito eu vou embora. Eu até falei pra minha esposa, falei assim, olha, se dá vontade de a gente pegar e parar e deixar. Porque eu ensinei, mostrei. Então, daqui para frente, eles podem andar. Minha esposa disse, não, vamos continuar. Fica firme. Então, assim, aquela que tinha ficado e foi, porque, digamos assim, foi de arrasto, né? E teve que ir, de repente teve um momento que ela me ajudou a parar um pouco e pensar, né? Então, nesse momento que eu falo, assim, dessas coisas de invocar um demônio para tentar me matar lá, né? Um dia eu falei assim pro Espírito Santo, mas o que é isso, cara? Mas isso não é em sentido figurado, não. A gente tá falando literal. Literal. Lá a coisa acontece. Lá tem muita bruxaria, né, pastor? Coisa mais linda. Lá tem. Cara, coisa mais linda. Coisa que acontece lá, cara. O negócio saiu voando ali. É bom demais, cara. Assim, lá você não pode brincar de crente. Lá você não pode brincar de crente, cara. É coisa assim muito boa, sabe? Assim. Então, assim, quando aconteceu essa questão, né, eu falei, Espírito Santo, puxa, olha aí, a gente está ajudando, está fazendo, Espírito Santo. Ele simplesmente falou para mim, você não está disposto a morrer por eles? Eu falei, sim. Ele falou, pois então. Aí eu falei, então tá bom, Espírito Santo.
né? Não questionei mais, não falei mais. Porque, assim, se eu estava disposto a morrer por eles, então por que um filho meu, digamos, espiritual, invocou um demônio para me matar? Por que eu estava falando alguma coisa? Eu tinha mais que morrer, pronto. Se Judas traiu Então, Jesus, quer dizer, né? O que é um cara se então o levantar que contra mim? acontece? Na verdade, é quando eu falei, quando lá atrás eu já morri. Porque, na Já tá verdade, o Espírito Santo estava me mostrando o seguinte, você não está disposto? Então, é simples. Eu falei, então tá bom. Então, depois disso, a gente não tem... Então, a gente convive com isso daí, né? A gente convive com isso Não, daí. tu fala assim, em 97 eu já morri, isso aí vai bugar a cabeça de uma galera, né? Que não tem, realmente... É que é muito impactante do que a gente vive, do que a gente conhece, do pouco que eu conheço sobre missões, quando eu tive o contato com o pastor Osney e entendi um pouco da realidade que eles passam lá. Eu nunca fui para lá, eu conheço pessoas que foram para lá, eu vi histórias, esse final de semana eu estava no bazar da ação social falando com o Anderson. O Anderson falou assim, ó, nós encontramos uma mãe e uma criança, acho que bateu no portão da base, 4, 5 dias sem comer. Sem comer. O Estel? Não, o Anderson, o negão do... Aham. Eu acho que de repente tu não conhece ele. E aí ele falou assim, ó, 4, 5 dias sem comer, a mãe é criança, e aí o pessoal veio lá, traz um pão, traz alguma coisa. E aí deram um pão pra mãe e deram um pão pra criança. Nisso, chega uma outra criança que tava saindo da escolinha ali e vieram lá brincar assim. Quando ela chegou, a criancinha, que tava 4, 5 dias sem comer, pegou um pedaço de pão, cortou e dividiu. Ele falou assim, ó, são pequenas ações que ele falou assim, ó, você fica assim, ó, buga a mente da pessoa que tá lá. Você fala assim, a pessoa tá... Aqui no Brasil, se você pedir, sei lá, uma pizza e um comer uma fatia a mais, já quer brigar. E lá, 4, 5 dias, ela... É verdade. Cara... Então, assim, ao quanto a Bíblia diz que a alma farta pisa em favos de mel, mas a sedenta, até o amargo é doce. Né? Então, assim, uma vez, eu só vou colocar essa experiência, porque, falando nessa dimensão, uma vez eu trouxe alguns Maasai comigo, e nós estávamos, e alguém levou nós algumas pessoas levaram nós num rodízio de pizza. E aí começaram a servir, colocaram prato assim no meio também. Mas começaram a servir, então nós comíamos até o carvão que vinha do lado, assim nós comia. Mas os outros, eles tiravam o recheio, tiravam aquela massa bordinha. Colocavam em cima assim, né? E aí... Eu sou meio Maasai. Aí eles perguntavam para mim, né? Perguntavam para mim assim, pastor, o que eles estão fazendo? Estão guardando comida? Falando isso aí. Jungadie na Jacula? Eu falei assim, não, espere, depois eu vou falar para você. Eu falei, não... Aí foram juntando, e nós comendo tudo. E aí os Maasai perguntavam de novo, né, em Swahili. Os outros não entendiam, eles não conseguiam falar em português. Eu falei, pastor, eles estão separando a comida, nós estamos, quer dizer, a preocupação deles é nós estamos comendo certo, porque eles estão comendo a parte de cima e deixando a outra, eles vão levar para casa, né? Na cabeça deles estava essa. E quando terminou, estava o prato cheio de massa ali. Né? E nós levantamos e eles falaram assim, pastor, eles estão esquecendo a comida. Eu falei, não, depois eu falo com vocês. Eu falei, mas pastor, os seus amigos estão esquecendo a comida. Eu falei, não, depois eu falo com vocês. Aí, quando nós chegamos na casa, eles estavam bravos comigo. Falou, senhor pastor, que amigo o senhor é? Eles deixando de esquecer a comida, o senhor não falou para eles. Bravo contigo. Então, assim, que amigo o senhor é? Né? Aí eu peguei e falei para eles, falei assim, não, aquilo lá eles não iam levar para casa. Ele falou, mas o que ia fazer com aquela comida? Eu falei, não, vai jogar fora. Aí eles começaram a chorar. Começaram a chorar e falar assim, pastor, se eu conseguisse levar um prato daquilo para os meus filhos, eles nunca iam esquecer do dia que eles puderam comer um prato de comida daquele jeito, sabe? E aí eu fiquei quieto, fazer o quê? Então, assim, você vive num país onde é que você pode escolher. Você entendeu? Lá não tem. Ele não tem escolha. Não tem. E eles vivem sorrindo, vivem felizes, sorrindo. Agora, onde nós temos tantas escolhas, todo mundo reclama. Que nem você falou, come uma fatia a mais, o outro já fica bravo. Né? Então, você tem escolha. Né? É muito sério isso daí. Okay. Eu vou falar. Assim, eu fico sem... Não tem como... Eu fico envergonhado, cara. Realmente, né? Porque... Bom, o mundo jaz no caído, né? E ele sabe trabalhar muito bem, né, na sociedade que a gente vive, né? Não tem como dizer que não, né?
Quando a gente tem um mundo de muitas oportunidades, muitas bandejas, a gente fica desnorteado para não ter onde ir, né? Uma coisa que me impacta sempre na África, eu vejo muitos vídeos, documentários que a gente vê, e realmente é um povo assim que tu olha, eles são felizes, cara. Alegria. Eles Não são tem felizes, como. eles são simples, eles... Meu Deus, cara, eles são preenchidos por uma coisa que, tipo assim, todo mundo é sedento e não sabe onde é que achar. E eu vejo isso assim, como é que é possível isso, pastor? O que tem de diferente? O que esses caras sabem que nós não sabemos? É uma coisa interessante isso daí. Gratidão. Eles são gratos pelo que têm. Ah, pastor, mas não tem nada. São gratos pelo que têm. Se você vê uma criança maçai andando assim, ele chega assim, pega na perna da cabra, ela para. Ele pega, tira o leite e toma, pronto. Aí continua. Quer dizer, ele tomou o necessário. Então, assim, eles são gratos pelo que têm. O problema nosso é que nós não somos gratos. Quer dizer, hoje, por exemplo, aqueles que estão ouvindo nós ou assistindo, né? Hoje você agradeceu por alguma coisa? Você foi grato por alguma coisa? Né? Se a pessoa parar assim, puxa, eu agradeci o que hoje? Talvez nem orou na hora do almoço, nem agradeceu. Então, assim, essa falta de gratidão, quer dizer, a pessoa não... Ela acha que tudo que ela tem, Deus é obrigado a dar. Alguém foi obrigado a dar. Entendeu? Então, se você tem, porque você foi obrigado, o teu patrão é obrigado a dar. Né? Ele te dá o salário, ele é obrigado a dar mais alguma coisa. Então, quer dizer, a gente sempre está pedindo ou precisando de algo a mais e achando que nós somos... como é que eu posso falar? Nós temos as coisas porque nós merecemos. Sabe? A graça, ela é um dom, assim, não merecido. Entendeu? Então, assim, e aquele povo, eles são gratos pelo pouquinho que tem. Se você der uma bolachinha para eles, são gratos, felizes, rapaz. Dá um pirulito é uma alegria. Você dá um copo de água, eles choram de alegria. Né? Nós precisamos ser gratos. Então isso traz uma alegria muito grande no coração deles. Agora, quando aquelas pessoas aceitam Jesus, imagina, com aquela alegria que elas têm, elas aceitam Jesus, começam a louvar, começam a adorar a Deus, começam a entender o que é Deus, começam a entender o que é amor, porque eles não sabem o que é isso. São vendidos quando criança, são explorados quando criança. Mulher não tem direito. Entendeu? Então, quando elas entendem que Deus ama elas, que Jesus morreu por elas e que elas podem ir para o céu, a alegria delas, sabe, são gratos a isso. São gratos a Deus. Então, isso é tremendo. Isso é tremendo. Gratidão. Então, disposto a morrer por isso. Sim. Meu Deus, cara. É um choque cultural. Eu não tenho nem o que falar, cara. É uma loucura, né? E a gente vê assim, o testemunho de pessoas que vão para lá, tu recebe sempre... Quantas viagens por ano, senhor, que tu recebe das caravanas aqui? 3? São duas. São duas? Estão em duas. E eu vejo o pessoal assim, eles voltam tudo impactado, né? Mesmo quem já foi... O próprio Xande, né? O Xande vai toda a vida, o Xande volta impactado com alguma situação que tem lá. Né? É uma bênção, sabe? A pessoa, quando ela chega lá, ela é confrontada com ela mesma. Ela é confrontada. Entendeu? Então, assim... Né? Então, esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder o Evangelho que muda, que transforma, sabe? Agora, se nós estamos na igreja, nós só acostumamos a ir na igreja, viramos religioso. Sabe o religioso que faz? Mata Jesus, pronto. Crucifica e pronto. Né? Você não é o Jesus, você não é o bom, desce daí. Aí nós vamos crer. Sabe, Jesus, olha, eu quero isso aqui. Se o senhor não me der, eu quero ver. Então, o senhor disse que... A tua palavra diz que se eu pedir crendo, então eu quero. Quer dizer, obrigado a Deus a fazer as coisas. Deus não precisa provar nada. Deus, ele é Deus. Sabe? Mas um dia nós vamos prestar conta. Aí sim, aí a coisa complica. Né? Então, assim... E a gente está caminhando para essa prestação de conta, né? Então. Há muitos que já foram. Já estão na fila, né? Por exemplo, a pessoa está ali, de repente, dá uma parada cardíaca, pronto, foi. A eternidade dela foi selada. A eternidade. Nós corremos tanto no natural, corremos tanto atrás das nossas coisas, nós esquecemos as coisas de Deus, sabe? E as coisas estão sendo seladas. Quando a pessoa morre, ela está selada, sabe, para a eternidade. Então, todo o tempo que ela gastou aqui em prol da vida dela virou em nada. E a eternidade dela também não valeu nada. Então, vai para onde? Sabe, o difícil, uma vez eu vi um pastor falar assim, e eu queria gravar muito, o difícil não é a pessoa ir para o inferno, o difícil é a pessoa estar no inferno
e saber que nunca mais vai sair de lá. Nunca mais. Para sempre. Né? Hoje eu estou com 50 e algumas coisinhas de ano. Agora, se eu olhar, puxa, tem 50 e poucos anos, mas a eternidade não é medida por ano, não tem como medir. É para sempre. Entendeu? Então, assim, e isso precisa ser trazido para a igreja de novo, isso daí. Mas isso não é mais falado, a gente não vê mais falar sobre isso. Mas por quê? Porque eu acho que o Bernie estava falando ali, tem algumas coisas que se arrochar um pouquinho, as pessoas vão sair da igreja. Então, assim, enquanto eu tiver medo que as pessoas saiam da igreja, então as pessoas estão na igreja e nem no céu não vai. Então, assim, lá em Moçambique eu pregava e fui bem claro, eu sou muito claro com as pessoas que são, digamos assim, as minhas ovelhas. Eu falo para elas, se você não quer ter compromisso com Deus, sai da igreja, faz favor, limpa o banco aí, porque uma pessoa que quer entrar, sabe, você está ocupando o banco. Então você sai, porque você sabe que você não vai entrar mesmo, então dá a oportunidade para outra pessoa sentar no seu lugar. Entendeu? Ótimo. Evita de nós termos templos grandes e pagar grandes aluguéis para um bando de pessoas que vai para o inferno. Ah, pastor, o senhor não tem medo de dizer isso? Não, não tenho não. Entendeu? Vai para o inferno mesmo. Vai fazer o quê? Não, pastor, mas aí é culpa de quem? Culpa do diabo? Não, culpa é da pessoa mesmo. Culpa da pessoa mesmo, ela escolhe. Olha, a coisa foi muito difícil, foi muito duro para mim. Quando eu tive que sentar com meus filhos, o Natanael com 16 anos, o outro com 12 anos, eu falei assim, filhos, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto vocês estão aqui, né, debaixo da minha cobertura, eu sou responsável por vocês, mas vocês vão ter que tomar a posição de vocês. Eu não criei vocês para ir para o inferno, não criei vocês para ir para o inferno, mas a decisão é de vocês, então vocês precisam tomar uma decisão, aceitar Jesus e mudar de... Gente, crescer no campo, pregando o evangelho, criança. Mas, pastor, o senhor é muito bruto. Não, eu sou realista. A Bíblia diz isso, precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. Amados, depois que morrer, já era. Não adianta acender vela para encomendar a alma, não se encomenda a alma. A decisão é agora. Então, se eu sair daqui do Brasil para pregar o evangelho para as pessoas lá na África, lá nas tribos, por que eu não vou falar aqui? Sabe, por que eu não vou falar aqui? Ah, porque isso daí dói os ouvidos. Então, vai ouvir outra coisa. Mas é desse jeito, não adianta. Existe o céu, existe o inferno. Sabe, as pessoas falam sobre o Brasil é um país laico, sabe, o país laico, então tem que ser pregado o evangelho. Ah, mas o Brasil é um país laico, então deixa o macumbeiro também prega, o muçulmano também prega, todo mundo prega, porque é um país laico. Uhum. Você não pode me parar de pregar, porque é um país laico, então eu estou usando, né, do meu direito. Então, assim, é essa oportunidade que nós temos. Um dia as portas podem fechar. E aí? Então precisamos entender isso, a igreja precisa entender isso, eu preciso entender isso, cada um que ouve precisa entender isso. Né? Esse dia na teologia, um colega nosso, o Jeff, ele levantou uma questão, ele fez um comentário que despertou realmente um... Sabe quando você fica pensativo? Nós estávamos falando sobre isso, país laico e Bíblia, etc. E daí entrar no âmbito de escolas, tinha rolado algum noticiário sobre alunos fazendo tipo um devocional, enfim. Daí ele falou assim, o problema é que tá muito fácil ser crente no Brasil. É pop, que hora, né? que hora que apertar mesmo, começar a proibir, começar a perseguir, aí só vai ficar realmente os de verdade. Vai virar Pedro quando resto, o galo cantou. É isso aí. Então ele falou assim, eu acho que... Ele mesmo falou, eu acho que devia apertar um pouco. Devia apertar. Realmente, para ver quem que vai segurar o rojão. E aí todo mundo ficou assim, tipo... em dúvida, se realmente faz sentido ou não. Porque vocês colocam em xeque, né? Tu fala, é tão fácil, é livre, mas a gente não fala. Não, mas eu conversei com uma pessoa outro dia e o filho dela trabalha muito no marketing digital, no mercado digital, né? E ele falou assim para a mãe dele, que é com quem eu tava falando, ela falou, mãe, hoje ser cristão vende. Sabe, eu falar que eu sou cristão nas redes sociais vende meu produto. Porque hoje é legal. Então tem muita gente hoje que é cristão de fachada por interesse. Porque é legal. Porque é popular. Tava falando com o pessoal lá no Teams, no retiro final de semana que a gente tava lá. O pessoal falou, tipo assim, ó, tem gente que dentro da escola, para ser popular, diz, eu sou cristão. Pô, o cara é legal. Hoje cristão tá na moda. Só que não é o cristão da Bíblia. Não é aquele cristão que, tipo assim, vai ter que abrir mão de tudo aquilo que para ele é importante.
por aquilo que realmente é o evangelho, que é renúncia. Se a gente fosse sintetizar o evangelho numa palavra, é renúncia. A gente falou que deu outra vez com o Weber. O evangelho, o Jesus, né, que veio, o Jesus de amor, só que o Jesus que vai vir é um Jesus de juízo, e não se prega sobre esse Jesus de juízo. O cara que vai vir, tu vai chegar, mas eu fiz. Não te conheço. E que nem tu falou, é a eternidade. Eternidade. E naquela hora não tem mais. E se, porque, mas eu fiz, isso não vai existir. E onde é que o pessoal se perde? O evangelho virou pop, virou legal, é prosperidade, é bonança e tudo mais. Só que não fala a realidade. Porque a realidade confronta, a realidade incomoda, a realidade machuca. É que nem assim, ó. Eu e o Bernard, a gente tem uma relação de amizade que, tipo assim, ele aponta os meus defeitos. Me incomoda. Eu aponto os defeitos dele. Incomoda. Mas isso é um irmão de verdade. É o cara que vem, te aperta e tu vê assim, realmente, tô errado. Eu tenho que melhorar. E a gente não vê mais isso hoje em dia. Qualquer coisa que tu fala, o cara... Ai, meu Deus, por que falou isso de mim? Esses dias nós comentamos, né? Eu falei, cara, tu é um dos caras que mais me incomoda, velho. Assim, eu falei, não falei? Falou. Falei, cara, Daí ele falou, mas realmente, e falou do meu lado também, só que a gente realmente fala a verdade. E às vezes aquela coisa que incomoda, a gente pega e fala. Mas tem que falar, porque aquilo que incomoda no outro é porque tá em mim. A questão, por exemplo, assim, essa é uma expressão de amor. Amor. Entendeu? Assim, é você falando em amor para o outro para que você está ajudando. Você não tá menosprezando isso, você está ajudando. Né? Até a palavra amor, por exemplo, é amor. Deus é amor. Sabe? Não é como o mundo considera amor uma relação entre um homem e uma mulher e fazer amor. Não existe fazer amor. Deus é amor. Mas, acima de tudo, ele é justo. Então, a justiça de Deus, ela vem. A graça de Jesus, a graça do Senhor está sobre nós hoje, por causa de Jesus. Mas a justiça vai vir. Não adianta, vamos prestar conta com isso, né? É o nosso Deus que nos convence da justiça e do juízo. Então nós precisamos entender isso. Né? Mas é bom ter pessoas, rodear de pessoas que possam nos apontar a falha, né? Para nos ajudar. Né? Agora, pessoas para poder ficar nos bajulando, sabe assim, e orgulho crescer no coração para te levar à queda. Então, assim, não compensa. Isso é uma coisa que a gente vê, acho que é um dos maiores choques quando tu vai levar o pessoal para lá, é esse, né? Lá não tem bajulador, né? Não. Isso não existe, né? Não. Por exemplo, tem uma expressão na Tanzânia, né? Ela chega assim, a pessoa chega e fala assim, eu não, coca. Eu não, coca. Quer dizer, você está na rua, você conversa com a pessoa, eu não, coca. Quer dizer, você é salvo. Olha só, se eu chegar dentro de uma igreja e falar para o irmão, você é salvo, o irmão vai ficar até meio ofendido. Está duvidando da minha salvação? Eu duvido mesmo, porque só você é pessoal, no caso. Mas se chega assim, eu não, coca, eu falo assim, paná, miminiu. Ele fala assim, não, eu sou de outra religião e tal. Então, assim, é uma expressão assim, muito, sabe, muito direta. Né? E que nós precisamos entender isso para nós. Eu sou salvo. Né? Até onde eu estou caminhando? Até onde eu posso, né, que eu posso dizer que eu realmente sou salvo? Né? Então, assim, é muito sério isso daí. Mas precisamos entender. Está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Se nós abrirmos nosso coração e pedir para Jesus, muda minha história, ele vai mudar. Eu me converti em final de 87. Final de 87 me converti. Então, assim, se algumas pessoas dizem, pastor, o senhor se arrepende de alguma coisa que o senhor fez? Eu falo assim, não. O único arrependimento que eu posso ter é de não ter me convertido antes, talvez, né? Se no caso, né? Que eu perdi tempo. Gente, estou com 50 e tantos anos e perdi 20 e poucos anos, 20 anos, perdi da minha vida, perdi, né? Assim, né? Mas, assim, o que Deus só pode fazer o que eu deixo, o que eu dou oportunidade para ele fazer dentro de mim. Ele não se respeita, né? Então, assim, o que eu quero é que as pessoas que nos ouvem, as pessoas que estão assistindo e nos ouvindo, é que não tem assim, puxa, o pastor Osnei, o super missionário, os pastores... Não, eu faço parte de um corpo. Alguém orou por mim, alguém contribui para mim.
E eu só estou lá no campo. Né? Então, assim, dessas 3, eu faço a menor. Eu faço a parte mais leve do evangelho. É a minha, é pregar o evangelho lá. Né? A única coisa que pode acontecer é eu morrer. Mas morrer, né, isso daí é simples. Né? Hoje, por exemplo, tem um caminho que nós fazíamos de Tanzânia para Moçambique, nós fazíamos esse trajeto. Desde 2017 estão degolando pessoas. Então não dá para passar lá, porque estão degolando pessoas. Degolando pessoas. Fala assim, puxa, pastor, mas estão degolando pessoas. É uma realidade. Ah, pastor, então quer dizer, nós convivemos com esse tipo de coisa na África. Né? Então, assim, enquanto eu estiver amando a minha vida, né? Por exemplo, assim, eu vou perder ela, isso que a Bíblia diz. Né? Então, assim, eu tenho que perder a minha vida para que eu possa ganhar ela. Né? Então, a partir do momento que eu abro a mão dela, aí você pode falar, pastor, mas eu trabalho segunda, terça, quarta, que quer entregar a minha vida? Eu não sou pastor. Né? Eu não estou dizendo para você entregar a sua vida e ser um missionário, ser um pastor. Não. É você ser um bom crente. Né? É você ser um crente fiel. Tira seu tempo com Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Mas você não vai para a academia? Você não dorme? Você não come? Você não descansa? Então como é que você diz que não tem tempo? Você não tem tempo. O tempo é nós que fazemos. O tempo é nós que tiramos. Mas mesmo que você não tirar um tempo, você tenha a convicção que Deus está com você todo momento. Agora, você está honrando Deus com a sua vida todo momento? Sabe, será que o que você faz é digno de uma pessoa, né, salva? É digna de uma pessoa ao qual Jesus morreu por você? Né? Ah, pastor, eu fico com vergonha. Então mude a sua vida. Você está vivo ainda. Porque depois de você morrer, a eternidade foi selada. Entendeu? Então, só ir na igreja, meu irmão, não garante nada. Ser só fiel na igreja, fiel para o seu pastor, não garante nada. O seu pastor não leva você para o céu. Jesus leva. Né? O seu pastor está com você no tempo que você dá para ele. Mas Jesus está com você mesmo no tempo que você dá e que você não dá. Ele está perto de você. Ele conhece você. Ele anda com você. Né? Aí eu posso dar fruto. Né? Então, assim, é tempo de nós olharmos para dentro de nós e falar assim, Jesus, muda a minha história. Muda a minha história. Eu só posso mudar a história das pessoas quando a minha história é mudada. Né? Eu sempre falei, Deus, me ajuda a ser um canal de oportunidade. E foi muitos brasileiros para a África, e foi muitos africanos já vieram para cá também, e viram aqui. Né? Então, assim, a gente é um canal. Né? Então, assim, que Deus possa estar abrindo os nossos ouvidos, nosso coração, para que nós possamos entender isso. Nossa. Amém? É um dos poucos que eu fico assim meio... O que eu vou falar, cara? O cara... É uma... Não, e assim, ó, eu já conversei muito com o pastor Osnei, com a pastora Milena, com o Natanael, com a Laena. Eu só não conheci o Natan ainda, né? Mas cada vez que a gente senta e conversa, assim, ó, de parar e refletir, tu fica em choque. Fica em choque. Se fosse dar, pastor Eugenio, não vou dizer um caminho, né? O caminho só tem um. Né? E é um caminho que a gente falou várias vezes, vamos continuar falando por muito tempo, só porque é um caminho de renúncia. Mas se fosse direcionar as pessoas para buscarem essa maturidade no Evangelho, qual seria o primeiro passo para seguir esse rumo assim que vai conduzir para essa realidade, né? Que é eu abrir mão de mim? Eu começo por onde? Tenho um relacionamento com Deus, ok, mas que nem o senhor falou, né? Relacionamento é diferente de eu tirar o meu tempo dentro do meu devocional, daquela 1 hora. Essa consciência de que Deus está comigo o tempo inteiro, né? Qual que seria, tipo assim, um primeiro passo para isso, para a gente conseguir crescer nisso? Porque uma coisa que eu sei e a gente vê, o grande abismo que existe entre o pessoal lá na África, que vive essa intensidade do evangelho, principalmente esse pessoal que vem das tribos e se converte, que a gente vê a intensidade que eles vivem aquilo, e aqui quando a gente tem
muitas bandejas ofertadas, tem muita facilidade, a gente se perde muito facilmente. Só que eu vejo assim, ó, aqui é assim, né? Deus vai lá, te bota numa situação de dificuldade, tu não tá falando com ele, tu não tá... mas primeira água que bate na bunda, tu te desespera, tu vai para onde? Ajoelhar, se entregar, buscar, e daí tu vira o maior crente da vida. Né? Ali tu te derrama e tu entrega e tu pede perdão, e sempre tem que ser na necessidade, sempre tem que ser na dificuldade. E não necessariamente tem que ser assim, Não. né? É viver no pouco, sendo grato, é aquela história, né? Tá na Bíblia, né? Quem é fiel no pouco, vai ser... e vai desenvolvendo. Então, se o senhor pudesse trazer assim, para o pessoal que está nos assistindo agora, né? Que a maior parte, obviamente, vai ser desse nosso local, nosso Brasil, aqui é um país de tanta abundância que acaba nos desvirtuando da presença devido a tantas ofertas. Qual que seria, assim, ó, o caminho, um direcionamento, um toque, uma chave, um código, uma dica de... Cara, começa por aqui. Começa a aprofundar por aqui. Começa a fazer isso aqui. O que eu fiz foi isso. Isso aqui deu certo. Por onde é que esse pessoal poderia começar? Para entender esse evangelho, tipo assim, ó, realmente, cara, tu quer viver a realidade, tu quer viver uma verdadeira prosperidade na gratidão, tu vai ter que morrer. Então, por onde é que eu caminho para isso? Para esse entendimento, para essa maturidade? Onde é que eu começo a buscar isso? Olha, a chave que a gente sempre coloca, né, que a gente já ouve alguns pastores também colocam, não tem outra, é jejum, oração e busca da palavra. Né? Mas agora, por exemplo, assim, hoje você vai na igreja, eu faço questão de ler essa Bíblia aqui, ó, essa aqui, ó, eu tenho outra, eu estou lendo, quer dizer, já li várias Bíblias, né, mas eu sempre carrego essa aqui, quando eu vou ministrar, quando eu vou pregar, quando eu carrego essa aqui. Então tem a outra que eu estou lendo, mas eu uso essa aqui. Quando eu consegui essa Bíblia, o Natanael acho que tinha 6 meses, está com 32 anos, né, hoje. Então essa Bíblia já viajou comigo em vários lugares, já li ela várias vezes, né, completa, outras já li, entendeu? Mas assim, buscar aqui o conhecimento, buscar na palavra. Você vai numa igreja hoje, se você pedir para levantar a Bíblia, os outros vão levantar o celular, não vai levantar. Hoje é colocada a Bíblia lá na frente para a pessoa ler. Fica bom, para a gente que tem problema de vista, fica muito bom estar lá. Mas aquilo ali tem que saber que é auxiliar. Carregue a palavra. Carregue a palavra. Então eu aprendi muito cedo. Um pastor que nos ensinou disse assim, olha, carrega a Bíblia, não tenha vergonha dela, carrega. E naquele tempo a gente não tinha celular, não. Eu carregava a Bíblia, literalmente carregava a Bíblia. A gente andava muito de bicicleta, não tinha carro. Então eu carregava na saquinha em plástico para não chovesse alguma coisa. Então eu colocava na garupa da bicicleta, eu ia para o serviço. Para onde eu fosse, estava com a minha Bíblia. E olha, no meu carro tem minha Bíblia. Então eu sempre estou com a Bíblia. Até hoje, sempre estou com a Bíblia, sempre. Então assim, não é para espantar mau espírito, não, é para usar mesmo. É para usar mesmo. Então assim, começa a ler. Lê o Evangelho de João. Fala, na hora que você abrir a Bíblia, no Evangelho de João, fala, Espírito Santo, me mostra. Revela a tua palavra no meu coração. Fala comigo. Entendeu? Então assim, você buscar isso aí. Ah, pastor, mas eu não consigo, não tem tempo. Quer dizer, aí começa esse problema. Então a pessoa tem que entender. Olha, se ela faz uma academia, é para o corpo dela. Ela precisa por causa da saúde, precisa de um monte de coisa. Quer dizer, agora pega o espírito. O que você precisa para o espírito? Entendeu? É uma academia também. Então você tem que se disciplinar. Então vai orar e vai ler. Lê e pede para que essa palavra se torne a vida dentro de você. Então, esse é o caminho. Não tem outro. Não tem outro. Então, a gente tem que se disciplinar nisso aqui e buscar a Deus. Ah, pastor, mas eu leio, não entendo. Sabe? Continua lendo. Porque a Bíblia diz que ele vai trazer a lembrança. Vai ter um momento que você vai conversar com alguém, o Espírito Santo, você vai começar a falar de versículo bíblico, e aí você vai, puxa, como é que eu consegui lembrar de tudo isso? Mas não foi você, foi o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só pode trazer a lembrança, aquilo que você tem guardado. Se você não guardar, você não tem como. Então tem que buscar. E para isso é morrer. Sabe, é o meu eu, matando meu eu. Abre a Bíblia. Você consegue assistir um filme ou um seriado muitas horas, mas você não consegue ler a Bíblia em 1 hora. Você começa a ler, você começa a dar sono, você começa a ficar... Alguém, telefone toca, alguma coisa, entendeu? Então assim, por quê? Por quê? Então, se nós somos tão confrontados para que nós não mergulhamos aqui, é porque tem algo aqui dentro que é muito importante para nós. Então, nós devemos buscar aqui, ó. Aqui.
colocar a nossa vida aqui dentro. Eu carrego a minha Bíblia. Esses dias atrás, a minha esposa foi editar alguma coisa, foi colocar no Instagram, e ela pegou meu celular. Ela apertou e falou assim, ué, não tem Bíblia aqui? Eu falei assim, não. No meu celular não tinha Bíblia. Eu carrego isso aqui, ó. Mas, pastor, como é que o senhor pesquisa? Aqui. Mas, pastor, como é que o senhor monta uma pregação? Aqui. Hoje virou um absurdo, né? Então, assim, sabe, as pessoas ficam assim... Alguém já falou assim, pastor, mas o senhor leva aquela bibliona lá na frente, todo mundo leva o celular, ou leva um tablet, leva não sei, o senhor com aquela bibliona. E olha, se você... Ainda vou além disso. Se você for ver eu pregar, que você vai ter uma chance de pregar, que eu vou pregar daqui uns tempos aqui na igreja, você vai ver que eu vou abrir a Bíblia e ainda pôr um monte de papel em volta. Sabe? E às vezes nem uso aquele papel, só algo que Deus colocou, eu coloquei e anotei. Né? Mas, pastor, mas tem que modernizar, sabe? Para quê? É bom. Você acha que eu não acho bonito? Eu acho bonito. Eu até gostaria de pôr um tablet lá. Mas olha só, o que me passa na cabeça quando eu penso num tablet ou penso numa coisa. Foi se aquele trem acaba a bateria, se aquele trem apaga tudo, sabe? Então, assim, não tá em escape, não aconteceu. Você entendeu? Então, assim, eu coloco... Aí a pessoa... isso daí é um pensamento de antigo, sabe? Não, é um pensamento de uma pessoa salva. Amém. É um pensamento de uma pessoa salva. Entendeu? Então, eu posso usar a tecnologia, mas nunca deixar, sabe, o princípio. Então, buscar aqui, ó. Busca aqui. Né? Então, essa é a chave que eu poderia colocar para as pessoas. Lê. Começa com João. Lê o Evangelho de João. Pede para o Espírito Santo, revela isso aqui. Me ajuda. Por exemplo, se você se colocar, pega os discípulos de Jesus e se coloque no lugar de um deles, qual você seria? Se coloca lá. Né? Então, quando você está lendo e você vê os discípulos de Jesus, você fala assim, puxa, qual que eu sou parecido aqui? Você vai se identificar, é muito simples isso. E você vai falar, opa, eu estou nesse quadro aqui, eu preciso mudar. E você logo se acha ali. Então é muito bom isso daí. É um excelente exercício. Né? Muito Esse bom. eu nunca tinha ouvido. Esse é um excelente exercício. Se você pegar, por exemplo, assim, olha, se você pegar, você consegue se identificar, quando você pega o Velho Testamento, quem que você se identifica no Velho Testamento e quem que você se identifica no Novo Testamento. Procura saber, você vai se identificar rapidinho. A gente vai vendo como é que o cara foi tratado, né? Para tu evoluir junto. Entendeu? Então aí você falou, pai, eu me identifiquei com Judas, por exemplo. Me identifiquei com Judas, meu Deus. Esse bobear só vendia Jesus mesmo, entendeu? Então assim, eu preciso mudar aqui, entendeu? Há um senhor que foi, eu não vou citar nome, né, mas ele foi um senhor de 60 e poucos anos. Ele foi para visitar nós lá na África e nós tínhamos uma viagem. Né, e Deus falou assim para mim, Deus falou para mim, essa viagem vocês vão sofrer muito, mas vocês aguentam. Mas eu preciso tratar com a pessoa. E eu peguei e chamei minha esposa, meus filhos, chamei minha família e falei assim, olha, nós vamos sofrer nessa viagem. Deus me falou, o Espírito Santo me falou que nós vamos sofrer nessa viagem. Mas nós aguentamos. Mas Deus quer tratar de uma pessoa. Tá, nós fizemos essa viagem, sofremos. Ou viagem sofrida mesmo. Mas nós sabíamos que nós ia passar por aquele ali. Quando nós retornamos, aquele senhor, sabe, sofreu tanto naquela viagem também, junto com a gente, mas quando chegou de volta, ele falou assim, olha, pastor, eu aprendi uma coisa nessa viagem. E olha, ele é convertido, nasceu, bem dizendo, num lar evangélico. Fez missiologia, fez teologia, fez um monte de curso na vida dele. Uma pessoa com um chamado. E aí ele chegou e falou assim, pastor, olha, eu aprendi uma coisa nessa viagem. Eu falei, o quê? Ele falou assim, olha, que se com esse sofrimento nós passamos, ele falou assim, se fosse para me negar Jesus, eu acho que eu negaria Jesus. Ele falou assim, eu acho que eu negaria Jesus. Eu não estou preparado. Eu não estou preparado ainda para ser confrontado de uma forma que nem esse sofrimento que nós passamos. Ele falou, agora imagina se fosse envolver o sangue nosso, sofrer a ponto de dar o sangue. Ele falou assim, eu negaria Jesus. Eu não sabia disso, mas eu negaria Jesus. Entendeu? Então, assim, até onde nós estamos dispostos?
Então nós temos que conhecer bem a palavra de Deus e nos conhecer. Então quando eu busco lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, me identifico com fulano lá, me identifico com fulano aqui, eu falei assim, opa, meu Deus, eu estou ruim. Então, Jesus me ajuda a mudar. Ajuda a mudar a minha história. Né? Estou até com medo de ler a Bíblia de novo. Mas isso é para edificação. Todavia, é verdade, é confronto, né? Isso aí é um... A Bíblia vem para isso, né? É para confrontar, né? Não é para te deixar na zona de conforto, né? Não é para te deixar quentinho e seguro, não. Né? Que loucura. Deixa eu falar alguma coisa que tu puxou o microfone ali. Eu vendo te sorrir, cara. Eu não tenho muito o que falar, não. Tem mais que para me envergonhar. Não, pois é, né, cara? A gente vive na sociedade da forma que é, né? E escutar, e se a gente tá te escutando falar, a gente não tá lá para vivenciar e ver, né? Isso que tu fala tudo. Obviamente que um dia nós vamos estar lá, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus a gente vai conseguir chegar lá. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus, a gente tá trabalhando para isso. Porque o acamp que o senhor tem hoje é para formar pessoas para ir pro campo missional. Sim. Para preparar elas para esse choque, né? Querendo ou não. Sim, né? sim. É interessante o Acamp África. Olha só o que aconteceu. Aí entra naquela questão do zelo do chamado. Uhum. Alguns anos atrás, o meu filho cresceu. Eles sabem o que tem que fazer, como fazer. Já é ungido a pastor, tudo. Então, quando eu não estou lá, ele corre, ele faz, ele busca e assim vai. E todo mundo respeita eles. Quando eu chego lá, automaticamente os africanos tiram os olhos do meu filho e olham para mim, porque eu sou o mais velho. Então, é um respeito muito grande para os mais velhos. E eu falo, meu filho, vai, filho, continua. E ele fala, não, pai, não. Porque ele também cresceu nessa dimensão, né? E ele, por causa também do seu mais velho, cultura. respeita. Então, assim, eu falei, Deus, eu não posso parar a obra do Senhor. Eu não posso, digamos assim, eu não tenho direito de reduzir a velocidade. De jeito nenhum. Deus, eu não posso. Me mostra o que eu tenho que fazer, Deus. Me ajuda a fazer alguma coisa assim. Eu quero frutificar na minha velhice. Mas eu não posso reduzir a velocidade, que eu sei que o meu filho pode correr mais. Né? E eu chamei minha esposa, meus filhos, e falei assim, olha, eu preciso mudar daqui. Eu preciso ou ir para um campo novo, ou, infelizmente, até ir para o Brasil. A minha esposa falou, de jeito nenhum. Meu filho mais velho, de jeito nenhum, pai, de jeito nenhum. Eu falei para eles, falei assim, olha, se eu não sair, Deus vai me tirar. Eu falei, Deus vai me tirar. Né? Eu falei assim, porque eu não tenho direito de reduzir a velocidade da obra. Não tenho direito. Ali, entre aspas, Então, já está confortável. Né? Eu falei assim, então Deus vai me tirar. Aí eles sabem quando eu coloco desse jeito. Aí ele falou, pai, então o senhor faz do jeito que Deus mostrar para o senhor. Então foi quando Deus mostrou o acamp aqui. Né? Deus nos deu o lugar e mostrou o acamp. O acamp, ele vai funcionar, digamos assim, em termos de... Nós temos já fizemos o galpão, né? Estamos orando agora, ganhamos o piso também, estamos orando agora para fazer colocação do piso, né? Que é a mão de obra. Então, assim, fizemos um galpão que nós vamos estar fazendo seminários, pelo menos umas 2 vezes por ano, quero fazer um seminário de 2, 3 dias, assim, e missões direto, né? Vou estar com alguns pregadores também, a gente vai estar ministrando, né? E fora isso, né? Então a gente vai estar entre 8 a 10 alunos. Eu quero 8 a 10 alunos, digamos assim. Mas são pessoas que já têm chamado, que a igreja reconhece como missionário, que já estão querendo mandar para o campo. Então eu quero que passe 3 meses conosco ali e 3 meses conosco no campo. Ou seja, na África, ou seja, em outro lugar, né? Assim, mas no campo. Então ali eles vão estar recebendo, né? Sobre a prosperidade de missões, sobre intercessão e missões, e o caráter do missionário. Né? Então, a gente vai estar tratando isso daí. Né? Para que o transcultural, quando chega lá, eles não, muitos do que saem daqui preparados, chega lá, eles têm um choque cultural, porque não conhece a língua, não conhece o povo, não sabe como chegar num povo que não fala a língua. Então, assim, começa a se frustrar, começa a se machucar e começa a machucar as pessoas de lá também. Entendeu? Então, assim, eu quero né, que Deus nos use nesse ponto. Informar as pessoas aqui, né, que já estão com um chamado, a igreja está investindo neles, estão enviando, então eu quero trabalhar nessa área neles, para que eles possam chegar, já chega dando fruto já. Né? Então Deus nos deu essa direção, e é isso que nós vamos estar fazendo ali. Né?
O Acamp Então, existe Acamp para acelerar esse processo, Isso. formar mais missionários e continuar esse trabalho. Isso. Então, assim, agora eu posso fazer isso na minha velhice, né? Enquanto isso, meu filho está correndo lá na Tanzânia, na África, né? Então, Eles eu continuam tô ampliando cobrindo. lá e tu vai Sim. trabalhando aqui. E eu vou cobrindo eles. Então, assim, graças a Deus. Deus vai dando a estratégia. Então não foi dessa vez ainda, né? Porque eu falei, se eu não sair de lá, Deus me levar, então não foi ainda. Então ficar mais um tempo, frutificar mais um tempo. Amém. Amém. Que doido, né, cara? Ô, B, queres falar mais alguma coisa? Eu tô mais do que satisfeito. Aqui eu tô... Já foi um conteúdo assim bem impactante, tanto para nós que conhecemos a vida e a história da família do senhor. Se quiser falar até aqui, ó, dos livros, vamos aproveitar, que é importante, já que tá na mão, né? Nós temos aqui 2 exemplares. Deixa eu pegar aqui. Esse foi o primeiro, né, pastor? Foi o primeiro. Esse é o ID aqui, que é a história da toda a família, isso. tudo. E esse segundo aqui, que fala sobre o propósito da sua vida. É a né? biografia, Tua né? biografia, pastor né? Osney? Esses livros, eles não estão ainda liberados diretamente, é isso? Pelo que eu entendi. Mas pode entrar em contato através do Instagram para providenciar isso, para mais informações. Isso. Lá tem as informações também. Tem. Sei que vocês têm no Instagram ali as postagens, né? Do que vocês fazem. É o como Africa que é for Jesus oficial, né? Africa for Jesus oficial. Vamos botar ali na tela para a galera conseguir acompanhar. Beleza. E lá vai conhecer um pouco do dia a dia dos órfãos, das viúvas, da escola, do que realmente vocês fazem, né? Isso. Se quiser falar mais alguma coisinha também. Para conhecer mais o projeto em um si, pouco mais né? do projeto. Isso é bom. E é importante que quando nós... Eu sempre falo assim, quando nós tomamos conhecimento de algo, nós começamos a fazer parte daquilo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, pastor, o senhor pode orar pela minha família, está doente. Bom, agora sim, agora pegou para o meu lado, porque agora eu estou sabendo que a pessoa está doente, então eu já faço parte disso. Então eu tenho que orar por ela. Entendeu? Então, assim, quando nós começamos a conhecer a verdade, nós começamos a tomar parte dela, né? E responsabilidade por ela também. Então, na medida que você conhece o ministério, você faz parte do ministério também. Então, assim, eu quero pedir para aqueles que entrar em contato, aqueles que veem, você vai estar pesquisando, né? E você esteja orando por nós, né? E fazendo parte desse ministério. Esteja orando, né? Pastor, e contribuir. Está lá tudo o que você pode fazer, né? Pastor, eu quero visitar. Seja bem-vindo. Uma das coisas que eu falo e não tenho medo é assim, por exemplo, quando um missionário falar para você, olha, eu faço isso, faço aquilo outro, então procura. Vai lá fazer uma visita para ver se ele faz mesmo aquilo ali, né? Então, assim, eu lanço um desafio. Se você... eu até falo assim, eu gosto que as pessoas duvidem de mim, que dela vai procurar, né? Quando ela vai procurar, ela faz parte também, entendeu? Então, assim, seja bem-vindo na Tanzânia, seja bem-vindo em Moçambique, seja bem-vindo no Quênia, né? Faça parte do ministério, entra lá, procura conhecer, né, nosso trabalho, né? E saber que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não conseguimos fazer sozinho, né? Então, esse livro, esse outro que eu escrevi ali, então é o propósito de vida, né? Então, eu sempre coloco que o ministério é o propósito da minha vida, porque sem um ministério, o que eu ia fazer? Eu não ia fazer nada, eu não consigo, né? Eu não me vejo fora do chamado, do propósito, assim, do ministério, daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vivo para isso, eu sou isso, né? Então, assim, sem isso, não tem propósito. Para que viver? Então, assim, isso é muito bom, né? Até faço um desafio para você olhar para dentro de você e falar qual é o propósito da sua vida. Por que você está vivo? Essa é a pergunta que buga todo mundo. Então, assim, por quê? Então, assim, para mim, o propósito meu é fazer a vontade de Deus. Se não for para fazer a vontade de Deus, para que eu sirvo? Para mais nada. Para mais nada. Então, assim... pastor, mas eu tenho uma empresa. Faça que essa empresa seja do Senhor e trabalhe como se fosse para Ele. Faça isso. Faça o que você tem. Sua família é do Senhor, né? Então, entrega para Ele. Viva dessa forma. Viva intensamente para o Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. É bom viver.
Toda vez eu levanto de manhã lá, quando eu estou na Campo África, eu levanto e saio lá fora, e abro meus braços, falo assim, Deus, obrigado por este lugar, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por mais esse dia. Senhor, eu quero glorificar o seu nome hoje. Eu quero que o Senhor se alegre de mim nesse dia, sabe? É tão bom isso, é tão bom isso. Sabe, o dia que cai uma pedra, você bate o dedão numa pedra, aquele dia que você... Ah, meu Deus! Sabe, oh, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, sabe? Aleluia. Bem, quer dizer, glória. sabe? Entendeu? Então, assim, que saia da sua boca o louvor, que saia da sua boca, sabe, a adoração. Sabe? Um momento difícil, um momento fácil. Irmãos, teve vezes nós, que eu falei do macarrãozinho, nós agradecendo a Deus pelo aquele macarrão e aquele peixinho de novo, né? Eu não sou muito chegado em pimenta, Berna, eu não sou chegado em pimenta, mas acabou aquelas sardinha de óleo que fala, e tinha só com pimenta, cara. E nós colocávamos aquele trem em cima de pimenta ali, e eu falava, Deus, em nome de Jesus, obrigado. Na minha mente, eu falava assim, vou abrir o olho, vai estar um bifão em cima da... Sabe, abri o olho, estava lá o peixinho olhando para mim em cima dos macarrões. E nós comia glorificando a Deus. Comia glorificando a Deus. Nós nunca reclamamos. Nunca reclamamos. Então, assim, faça Deus fazer parte da sua vida. Então, assim, tudo conhecimento, quando chega para você, você faz parte. Então, você está fazendo parte do nosso ministério, você está fazendo parte desse chamado, e essa palavra que você está ouvindo hoje não é uma palavra de condenação, é uma palavra de alerta, e você faz parte disso, do corpo de Cristo. Se você não faz parte do corpo de Cristo, seja bem-vindo em nome de Jesus, e faça parte em nome de Jesus. Venha provar, né? Venha provar e vem viver isso. E para quem vai para o campo, lá para a missão, é uma certeza que vai chegar e uma dúvida se vai voltar, é isso? Assina um termo? Nós temos um termo. Essa é boa. É real? Nós temos um termo de responsabilidade que nós pedimos para uma pessoa assinar. Aqueles que vão passear, não. Aqueles lá, eles vão com seguro de vida, vai e volta, né? Agora que vai lá, o seguro é só na palavra mesmo. Então, tem um termo de responsabilidade que nós colocamos assim. A pessoa que vai para lá, ela fala assim, olha, se eu morrer no campo, que eu seja enterrado no campo mesmo, que eu não seja transladado, porque eu creio que aonde Deus me colocar, é ali, né? Eu posso ser enterrado. Então, a gente coloca bastante termos assim de responsabilidade. Algumas pessoas, quando lê aquilo, falam, pastor, mas corre risco de a gente morrer? Eu falo, você está vivo, meu irmão. Você está com risco de morrer a qualquer momento. Você está vivo. Entendeu? Então, as pessoas elas não conseguem pensar nisso. É incrível como as pessoas não conseguem pensar assim, eu vou morrer. Né? Não. Então, assim, eu vou dizer uma coisa. A morte, ela faz parte da nossa vida. É parte inerente dela, né? A única certeza, né? Entendeu? Então, assim, aí você precisa assinar lá. Então, se você quiser trabalhar com nós no campo, você vai precisar assinar um termo de responsabilidade, dizendo assim, olha, eu não voltarei, né? Aqui é total transparência, né, gente? Você jura que não tem enrolação, né? Não. A realidade é essa. Que loucura. Era isso? Era isso, né? Ano que vem vamos lá fazer uma visita, né? Bora. Antes de finalizar, eu quero ler esse versículo que está aqui atrás dos dois livros. Fala assim, ó, tá em Salmos 2, versículo 8. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Amém. A África te espera. Glória a Deus. Amém. Galera, queremos então agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui conosco no Porta Estreita. Agradecer o pastor Osnei, muito obrigado pela oportunidade de estar recebendo o senhor aqui. Foi muito edificante. Acredito tanto para mim quanto para o Beno, como para as pessoas que vão ver. Vira várias chaves, a gente começa a enxergar o evangelho de outra forma. A gente é muito grato aos apoiadores que hoje permitem que o nosso programa esteja no ar, a oportunidade de falar desse evangelho, essa verdade que é a renúncia. A gente cansou de ficar quieto e não falar aquilo que realmente o que Deus pregou. A gente não está aqui para agradar pessoas, a gente está para agradar a Deus, é o que Paulo fala, né? Não estou aqui para agradar homens, eu estou para agradar aquele que me dá o sopro de vida todo dia. E com certeza, não sei para o Bena, né, mas para mim, a partir de hoje, a palavra central da minha vida, isso com convicção eu falo, vai ser gratidão por toda e qualquer situação, não tem como ser diferente. Foi algo que me impactou muito. Obrigado, senhor, pastor Osnei, o senhor, né, por essa palavra, por essa... Me exortou. Vou falar a realidade, me exortou, e que bom que me exortou, porque é esquecer o corpo, né? É um puxar o outro para crescer, para se desenvolver.
Não sei se o Bernard quer colocar alguma coisa nesse sentido, mas para mim foi um dos podcasts assim, que mais me chamou a atenção, principalmente para me questionar sobre coisas que eu faço como cristão e como eu posso melhorar. Se é que eu sou realmente, né, o cristão que eu acho que eu sou. Então, essa oportunidade de estar aqui contigo foi extraordinária. Assim, eu sou muito grato a Deus por ter proporcionado esse encontro. Amém. Eu queria agradecer primeiramente ao Senhor por ter colocado esse dia na nossa história aí do Porta Estreita. Queria agradecer toda a sua família, a pastora Laena, Natanael, Laena, Natan, Fernanda, Gabriel. Tem um novo netinho agora, como é que é o nome? O Lucas. O Lucas. Pela história que vocês estão fazendo aí no mundo, tá? Através levando a palavra. Muito obrigado. Por essa renúncia, né? Tá? Um agradecimento especial ao Natanael, que está de aniversário hoje, né? Parabéns, Natanael. Parabéns, Natanael. 32 Deus abençoe. Um ser humano sensacional, tá sempre alegre. Família toda, né? Tem um apreço demais pela tua família. Tá? Você que está nos assistindo, como o pastor falou, vai atrás, pesquise, se informe. Se você for um cara muito questionador, cético, duvidoso, vá visitar. Vem aqui no Acamp África, aqui em Santa Catarina. Vai para a África. Entre em contato. O mundo espera, as pessoas esperam que você vá lá, olhe por elas. Dê um abraço. Enxergue elas. E através do Porta Estreita aqui, se você quiser fazer algum tipo de oferta, tem o QR Code ali. Essas ofertas são direcionadas ao campo missionário, a Africa for Jesus e Família em Missão, que estão lá fazendo isso acontecer. Curta o nosso vídeo, compartilhe com alguém, fale do amor de Jesus. Não é por mim, não é por Anderson, não é pelo pastor Osnei, não é por ninguém. Alguém precisa dessa palavra. Seja você um canal de como é que o pastor falou? Um canal de oportunidades. Isso. Faça essa conexão do céu com eles. É isso que a gente espera. A gente espera que realmente essa palavra chegue no coração de alguém. Se mudar a vida de uma pessoa, a gente vai ser eternamente grato. Era isso. E mais do que tudo, né, que nem o pastor Osnei falou, lá na África tu conquista as pessoas através do exemplo, né? E não é só lá, né? Em todos os lugares, né? Tu ir no mercado, como a gente fala, pode ser uma viagem missional. Tu ir na padaria pode ser uma viagem missional. Então que a gente, em vez de querer empurrar Jesus goela abaixo, que a gente consiga conquistar as pessoas através do exemplo. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que ficasse hoje marcada no coração de vocês, é que através do exemplo, através do nosso mover, da nossa renúncia, da nossa entrega, ao matar os nossos desejos, a gente possa conquistar pessoas através do amor de Cristo refletido nas nossas vidas, né? Da mesma forma, vou relembrar um testemunho aqui que é do Bernard, que foi alcançado através da vida do Alexandre, que já esteve aqui conosco, através de muito mais atitudes do que palavras. O Bernard sabe bem disso. O Bernard está aqui hoje por causa disso. E eu já comentei e honro a vida dele aqui de novo, porque foi uma das conversões mais intensas que eu vi. Eu nunca tive contato com uma pessoa que serve tanto e foi impactado por uma forma tão simples que às vezes a gente esquece, que é o serviço, é a entrega. E essa entrega vem através do evangelho de renúncia, não tem como fugir. Isso é uma palavra que vocês vão escutar continuamente dentro do Porta Estreita. O Porta Estreita não tem esse nome por acaso. Ela é uma porta estreita que é para poucos que estão dispostos a justamente renunciar aos seus desejos, às suas vontades, para alcançar então, enfim, essa salvação. E aquilo que a gente já falou em outros momentos, falamos aqui, vamos falar novamente. A gente tem sim um Deus que é amor, mas é um Deus justo que vai trazer sim o juízo. Então estejam atentos a isso. No mais, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o próximo Porta Estreita. Obrigado. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos.
e vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai. Viver segundo a vontade de Deus é andar